Tarde, chique aí, turma! Bem-vindos mais uma live dos locadores. Vocês estão ligados quem que vem hoje, né? O cara mais louco do rental brasileiro. O cara não tinha nem cabelo no sovaco quando o negócio começou a andar e o menino já tava junto. É o Douglas. O Douglas da Portfólio Rental, representante dos 13 ADM do canal Locadores BR. Fala, galera que tá chegando chique aí. Se vocês me escutam bem, por favor, dá um joinha aqui pro tio. Aê, Locadores BR tá na área. Show de bola, já mandei um joinha aqui, agora eu vou chamar o homem pra dentro. Fala, Fernando. Fala, Glaucio. Fala, Maciel. E aí, galera? Convidado já tá pra chegar aqui. Hoje o negócio vai ser forte, hein? Hoje o negócio vai ser quente, galera. Hoje eu só escuto. Fala, Jean. Ô, Dogão! Chegando! Ó, pros locadores já começa a live assim, ó, coração. Eita, nossa senhora, é muita paixão num homem só, rapaz. Ah, cara, eu vou te falar um negócio. Quando o pessoal fala, eu não sei viver sem você. Boa noite, pessoal. Como é que tá o áudio? Dogão, eu caguei o áudio aqui um pouquinho. Apertei os botões errados aqui. Então tá bom. Mas espero que a galera tenha conseguido te ouvir aí, velho. Acho que sim, né? O Júnior deu um oi lá. Júnior da Ó, Original galera Locações. chegando pesado aqui, rapaz. Que legal. Ah, Bem-vindo, cara, pessoal. o Até o rental é Léo tá lindo. aqui, rapaz. Fala, Léo, garoto. Ah, moleque. No Nós já final estamos da live eu famosos, hein? posso convidar o Léo para fazer um Ihu, que ele faz um Ihu todo dia de manhã e é muito cativante. Eu Chamar gostaria ele já? de contagiar os locadores com o Ihu do Léo. Já, Vamos chamar ele já, já? assim, no final a gente manda ele o Ihu lá. Tá bom, então tá bom. Se você quiser chamar ele agora também, tá porta Não, aberta. no final, senão estraga a surpresa, pô. Ah, beleza. Dogão, muito bem-vindo, cara. Essa aqui é a Obrigado pelo convite. primeira live com convidado desse ano. Graças a Deus eu engatei a segundinha, agora vai. Bom, Já estamos quase em maio. Tô fazendo a primeira live com convidado. Porque assim, o Fogaça já é da casa, né? E aí a gente faz live direto. Assim, é o primeiro que eu chamei de convidado desse ano. Tô feliz, cara. Tô não, feliz. e a felicidade é minha, Diego. E deixa eu aproveitar o momento, já no preâmbulo, para poder parabenizar você, parabenizar o Fernando pelas lives, o Rainero Railock, essa geração nova que tem, da sua maneira, tentado divulgar, tentado não, conseguido divulgar o rental. E, assim, é muito interessante a parte da live, porque eu estou olhando para você, você está me olhando, e a gente está vendo os convidados, mas a gente não tem dimensão, Diego, onde isso chega. E o que é melhor, nós não temos dimensão o que a informação causa. Então, é aquela coisa, né, como o seu tio antigamente falava, os nossos tios, você mira num coelho e acerta dois. Eu tive lá no Pô, Imersão e eu tive a oportunidade de falar isso para o Rainer, e aquela palavra de, continua, o rental precisa ser divulgado, o rental ele está em camadas, Diegão. Então não existe mais um discurso único, como muito tempo já existiu. Então você fala para um público muito plural, muito diverso. Então você se comunica com um determinado público do rental, o Rainero com outro, o Léo, os 13, o Imersão, as associações, e isso a gente faz um micro-organismo muito interessante, que é o que vai promover a evolução do setor. caraca, gostei disso, hein? Então, De que a já minha palavra existiu. de incentivo para vocês: não parem, cara, não parem, continuem. Já existiu um discurso único no setor de locação. Que interessante. Sim, na realidade, Diego e locadores, já que você já começou o assunto, você vai Ai, ter que me podar, que senão a gente vai para o céu. nossa, eu Mas, não na podo ninguém, verdade, não. Eu tô esperando as 3 horas de live, Logão. Quando nós não, a tiver gente vai voz. ter, vai tentar ser bem prático. Mas, na realidade, Diego,
a gente já comentou com alguns locadores, a gente está falando de um segmento jovem, informação. Então, o processo de amadurecimento, o processo de criar mesmo procedimento na empresa, de criar departamentos, de entender o negócio. Às vezes o locador ele entrou no negócio porque ele simplesmente fez um Ctrl+C e Ctrl+V. Pô, eu vi ali, o cara tá indo bem, papum. E ele acaba entendendo do processo, Diego, nessas lives que você faz, nas informações que a gente divulga nos 13 ADM, nas associações, e é muito comum de um locador, Diego, no início, falar, caramba, iniciei um negócio, mas fui aprendendo o negócio depois dele andando. E você, nas suas mentorias, certamente já pegou algum caso desse, né? Cara, pô, comecei, achei que era um abacaxi, mas era um melão, né? Cara, a gente não tem realmente, você falando isso me trouxe a clareza. A gente não tem dimensão do alcance, cara. Porque assim, esse lance que você falou de público plural, tem um cara que fala, eu tenho 10 mil aqui e quero começar. Tem um cara que fala, eu tenho 1 milhão, o que que eu faço? 500 mil, o que que eu faço? Então eu já peguei mentorado que foi inteligente. Ó, eu tenho um capital aqui, o que que eu faço? Eu vou fazer locadora igual a sua, eu vou alugar equipamento grande, eu vou alugar carro. E aí ele veio antes de tomar a decisão. Esse cara é muito inteligente, né? Então já passei 2 casos assim. E aí eles decidiram com mais informações, com mais clareza, com mais segurança o negócio que eles queriam, né? E eu acho que é isso. A pessoa que começa no susto, ela vê que o negócio é bom e vai, não para mais, né? Para mim, locadora é um negócio exponencial. Né? Muito. Você botou 10, daqui 2 meses você tem 11, daqui a 2 meses você tem 12, daqui a pouco você tem 14. É exponencial. Ele não deixa dinheiro, mas Demais. traz equipamento. Verdade. E, Diego, a gente teve recentemente, 2 grandes eventos. Vamos ter o terceiro aqui. Vocês conseguem ver o logo? Olha que coisa linda. Vou deixar aqui para ficar Coisa bacana. linda. Eu já tô com o pé Você vai estar lá já. com a gente, já peguei sua inscrição, peguei sua camiseta P, porque eu vi que você está indo na academia, então você colocou lá G, mas eu, por minha conta, reduzi para P, tá? Para M. Ó, eu vou falar para você, é um M apertadinho, um P grandinho, porque ainda tem a barriga de chope aqui, viu? É verdade, mas deixa eu te contar uma coisa de interessante Kaiser. que aconteceu na FEICOM, e é muito legal, porque a FEICOM é um público, assim, não é uma feira criada para o locador. É a maior feira de construção, então é engenheiro, é o pessoal das lojas, né, os lojistas, e o locador pega carona. Eu sempre comento na Alec que o locador, até então, é um eterno inquilino de luxo. É a feira da construção e para o locador também. Eu lembro que no primeiro imersão, Fernando me deu a oportunidade de conversar um pouco com os locadores e eu falei, cara, a gente tem que aderir porque a gente é sempre inquilino, nunca tem uma casa própria para a gente está sempre morando na casa dos outros, né? E isso, a FEICOM é muito evidente. Então você vê lá que o público massivo, Diego, é um público da revenda, um público da construção, você tem arquitetos, né? E eu com um colega que atende varejo, eu vou falar, eu cheguei assim, estava parado olhando, aí ele falou, Douglas, como que você identifica que o cara que entra no stand é locador ou é varejo? Aí eu falei, fica aqui do meu lado. Ele ficou, falou, presta atenção. Locador. Ó o Diego, locador. Aí eu olho o outro cara lá e falei, é dono de loja. E dava certo. Por quê? Entrou sorrindo no stand, entrou feliz, é locador. Ô, louco, cara. O revendedor cara, não entra feliz? Não, assim, é uma teoria esdrúxula, mas funcionou muito. Por quê? O locador ele tem motivos para rir, para estar feliz, exatamente pela primeira deixa que você acabou largando aí. É um negócio extremamente rentável, é um negócio extremamente resiliente. Temos um futuro brilhante no rental, agora que se inicia, Diego, só para você ter ideia, agora que se começa a falar em compartilhamento para o grande público. E eu vou te falar, assim, com propriedade de 25 anos de rental, a maior tristeza de um locador, sobretudo os antigos, Diego, é estar numa roda de amigos. Vamos tomar uma cerveja, vamos lá, vamos tomar um negócio.
Aí a gente começa a se conhecer. E aí, o que você faz? Ah, sou corretor de imóveis. Pô, legal. Você, bom, sou construtor e tal. A galera, pô, que legal. Você, não, eu sou bancário e tal. Aí chega a sua vez, Diego. E Sou você, Diego, o locador. que você faz? Eu sou locador de equipamento. Mas como que é isso? É isso. Você é o quê? Sou Você já passou locador. por isso, né? Locador, ó. É um negócio que o Todo teu dia. primo, Diego, teu primo não sabe o que você faz. Se você não explicar para ele não sabe. Você vende Cara, betoneira, você empresta furadeira. ele vê que você chega cansado, ele vê que você chega assim, ufa! E ele fala, mano, ele deve ter uma oficina mecânica, esse cara deve ser construtor. Aí você fala, eu sou locador. Tem um vizinho meu que a vida inteira pegou e falou assim, puta, você trabalha pra caramba, você faz o quê? Eu falei, não, eu atendo os locadores de equipamento. O Diego, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, isso existe? Eu poderia alugar ao invés de comprar? Onde vive, o que comem, se reproduzem. O grande, assim, a grande questão, Diego, que os locadores, assim, a gente tem o nosso microambiente. Então a gente se fala todo dia e a gente sempre vai voltar com a sensação, Diego, que o nosso negócio é muito conhecido, é plural. Eu tenho concorrente pra caramba. Então, se eu tenho concorrente pra caramba, é um negócio extremamente divulgado, senão não teria esse povo todo. Só que quando você sai da bolha, e isso é uma dica, Diego, e é muito interessante vocês se atentarem a isso, é muito bom estar com locadores, e eu até vou te explicar a origem pela a paixão que o locador tem em estar com o outro, né, com o pessoal do teu meio. Sim. Mas é muito bom, às vezes, fazer esse exercício de ir para o outro lado do balcão, sair fora, ser um cliente de locadora. Porque aí você começa a se questionar se você está divulgando bem o teu negócio, se esse negócio ele é uma solução. Por isso, quando eu falo que esse ano é um ano maravilhoso para locador e na FEICOM tudo que é locador chegou sorrindo, é porque é um negócio que já está extremamente difundido. Passamos por uma crise que assustou todo mundo, que foi a pandemia. Mas nós provamos, Diego, quando eu falo nós, por favor, me inclua nesse segmento, embora eu já estive dos dois lados do balcão, hoje eu atendo vocês, mas essencialmente eu sou um locador. Mas eu vou te falar, cara, nós estamos vivendo um momento que a gente se provou que o nosso negócio ele é resiliente e ele tem um futuro enorme. Porque se você tem um amigo que já teve um restaurante antes da pandemia, certamente você precisa encontrar ele de novo para conversar. Não é a mesma coisa. E qualquer outro tipo de comércio, indústria. Diego, a gente vai falar um pouco da origem das locadoras, mas já te antecipo, a indústria por muitos anos roubou, no bom sentido, mas agariou profissionais da construção civil, porque a indústria era o emprego do momento. Então, os profissionais da construção civil perceberam que eles iriam ganhar mais dinheiro na indústria e a indústria passou a tomar esses profissionais da construção civil e isso foi na década de 80, de 70 para 80. E a indústria estava num patamar gigante. Hoje, a nossa indústria nacional, cara, ela olha, de repente, no departamento do Renton, assim, com muita admiração e fala, nossa, que momento bonito que vocês estão vivendo. Porque nós, indústria, nós, o tio indústria, porque ele é bem mais antigo do que a gente, eles levaram um duro golpe e, assim, tudo por conta também de atualização, teve os importadores, o mercado se tornou mais competitivo, tem N motivos. Mas a verdade hoje é que o nosso setor é muito mais cativante. O rental hoje atrai olhares que antigamente eram da indústria. Então é aquela brincadeira de escravo de Jó, escravo de Jó. A indústria abocanhou o profissional da construção civil, os melhores, e hoje o nosso setor está trazendo gente da indústria, ou para ser um empreendedor da locação, ou para prestar serviço, para trabalhar, ser funcionário de locadora. É muito comum você ir numa locadora e ter um funcionário de indústria. Então, cara, a indústria é a mãe. Se a gente está conseguindo atrair os profissionais de lá, é porque nós somos resilientes. Nós somos as baratas de Hiroshima, onde caiu a bomba atômica, tudo que era vida morreu, cara. Menos as baratas, Diego. Foda. A gente não morre mais nunca mais, Douglas. Nunca mais esse negócio cai, cara.
A gente a gente vai se reunindo, vai se fortalecendo, né? E, e sim, é a tendência mundial o compartilhamento, né? Você já soltou a chave, é o compartilhamento, é a chave. A gente ainda está bebê como setor e a grande maioria das locadoras atende o quê? É aí que é a pegadinha, Dogão. Vamos lá. Cara, a gente tá à vontade para trocar as nossas ideias, porque ninguém concorda com 100% de todo mundo. Claro, claro. Mas é uma coisa que eu vejo. A gente está no ramo de construção civil, que também é muito atrasado tecnologicamente. Ele tem abundância de mão de obra com baixa qualificação. Então, a gente tem que sofrer para atender essa galera, porque até eles entenderem que eles terem os equipamentos na mão, contando com a gente, vai ser bom para eles, vai demorar uma grande evolução da construção civil, da mão de obra da construção civil. É igual outra coisa que eu conecto, que daí eu já te passo a palavra, que é o lance da manutenção de máquina. Enquanto tiver um monte de gente arrumando maquininha com mão de obra barata na rua, a locadora tá penando. O pessoal tem aquelas lojinhas que arruma maquininha bem baratinho, sabe? Pois é. Posso falar uma curiosidade em cima disso que você falou? Porque é o seguinte, se você tem um futuro, olha que barato, você pediu para a gente, o tema hoje é o desenvolvimento do rental. E a gente começou como um bom locador, começou inovando, né? A gente começou do momento que a gente tem muito bom, que o locador chega sorrindo nas feiras, do nosso futuro promissor, porque o nosso negócio ainda não é um negócio conhecido pelo grande público, mas o pouco que foi divulgado já traz frutos. Só que a gente precisa falar um pouco do passado, da onde nós vimos, aquela questão que você falou, da onde comem, onde moram, onde que vem esse povo locadora, é muito interessante. A raiz do nosso público com pouca qualificação, eu acabei contando sem querer. Ai, meu Na Deus. década de 50, o Brasil era um país de primeiro mundo, praticamente. A gente vivia o regime militar e nós éramos um país pujante, né? E o que acontece? A maioria das obras, Diego, era feitas pelos militares. Nós vivíamos na ditadura, ou regime. Vamos falar de regime para não entrar na parte política, pelo amor de Deus. Foi automático, ditadura, regime. Nós vivíamos no regime militar. E no regime militar, pode puxar aí, existiam dois tipos de construções. A engenharia civil e a engenharia militar. A engenharia civil, ela só tratava de coisas que mudassem a vida, que interagia com a sociedade. Por isso que era civil. Então, casas, apartamentos, alguma coisa comercial muito timidamente. E a engenharia militar é o que envolve toda a nação. Então, rodovias, infraestrutura, hospitais, escolas, eram construídos pelos militares. Existia um híbrido entre iniciativa privada e investimento do governo. Só que o governo, ele potencialmente investia mais. Então, você pega lá, pô, a gente está falando de 1950, então é um vô que falava, nossa, naquela época era muito bom, porque não faltava obra, o pessoal trazia todo mundo. E o que acontecia? Quando o governo botava dinheiro mesmo, e o Brasil estava sendo construído, a parte urbana, nós éramos um país 100% rural, Diego, éramos 100% rural. Então, a engenharia militar, ela trabalhava mais do que a engenharia civil, porque precisava ligar a cidade São Paulo com o Rio, precisava ligar o Nordeste com o Centro-Oeste, precisava ligar tudo, então começou. E o grande barato, que nessa época a mão de obra eram os refugiados e os estrangeiros que vinham para o Brasil atrás de oportunidade. Ou ele ia para a lavoura, ou ele ia para a construção civil. Mas note, Diego, eles vieram de países extremamente mais evoluídos que o nosso. Né? Então, eles vieram de países já construídos. Então, a princípio, o italiano, o polonês, o português e o espanhol, ele veio para o Brasil para poder trabalhar na lavoura, para ver o que dá. Mas na hora que surgiu a oportunidade na construção, esses caras tocaram a nossa construção. De 1950 até final de 1970, que foi a gente fala que foi os anos de ouro para a construção civil.
Para você ter ideia, um quarto de todos os prédios comerciais de São Paulo foram todos construídos no ano de 1970. Tinha produção, Caraca. tinha mão de obra. Aonde que entra o grande problema? Aí a gente vai explicar o problema da qualificação. A indústria, a construção civil tirou o pessoal da lavoura para trabalhar na construção. Ótimo. O que aconteceu de 70 para 80? A indústria rampou. E o que a indústria fez? Nos tomou os nossos profissionais, os poloneses, os espanhóis, os portugueses, os próprios nativos, né? E aí a gente entrou na grande depressão dos anos 80, que aí, por que eu falo depressão dos anos 80? Porque nos anos 80 caiu o regime militar e aí passou a ser quase que 100% privado. Hoje, nós vimos que foi muito bom. Mas imagina, Diegão, você mudar uma chave de 2, 3 décadas. Então, os anos 80, se você puxar na história da construção civil, foi os anos perdidos. É considerado. Digita no Google. Ano perdido. Qual foi a década perdida? A década de 80. Porque foi aquela década de atualização. A gente saiu do investimento do regime militar e passou a contar com o investimento do empreendedor, enfim, e mudou um pouco. Aí, nisso, a indústria já estava rampando e tomou nossos profissionais. Só que Caraca, dogão. isso vem até hoje. Agora, você se coloca na visão, eu vou te convidar agora para sair da visão histórica e entrar na visão do locador. Eu alugo máquina para esse povo. Então, os nossos patriarcas, Orgel, Rental Center, e, enfim, os primeiros locadores do país, pegaram uma época extremamente bacana, porque o pessoal operava, eram pessoas, em tese, qualificadas para operar os equipamentos, eram pessoas com instrução para operar equipamento, eles ganhavam muito bem para fazer isso, e aí, graças a Deus, que a locação de equipamento no Brasil nasceu nessa época. Eu tenho dó de quem começou nos anos 80. Imagina você, locador. Começou nos anos 80. Olha o desafio, Diego. O cara montou a locadora nos anos 80 e ele pegou aquela época de ouro e entrou na depressão. Tipo, o que estava construído vai ficar para depois, incerteza, a gente não sabe como os empresários vão lidar com isso. E aí, cara, começou a tentar aquele jogo de sobrevivência. E foi nessa década que o locador se mostrou extremamente resiliente. Eu vou falar o nome de 3 locadores que abriram na década de 80 e você vai me falar se eu tenho razão ou não. Conta pra Pode nós. mandar? Manda pra nós. Loxan Degraus, 1987. Isso aí. Você acha que é resiliente? Tá até hoje. Guerreiro campeão. Um abraço para o seu Isaac. A Geradora, 1988. Uma grande potência do Nordeste. Petrone, nosso amigo. Tem inúmeras unidades e, cara, é uma baita de uma empresa. Lockbras, que é uma empresa do Grupo Orgel voltada à ferramenta elétrica. Então, são empresas que iniciaram em 80. E o que acontece? Praticamente colocaram à prova a capacidade do negócio sobreviver em meio à crise. E esses caras estão aí até hoje, né, Diego? Caraca, é um adendo de quase 20 dogão. minutos, mas acho que vale a pena fazer esse contexto. Que aula, hein, companheiro? Nossa, é muita realidade. Daí os caras levaram tudo a nossa mão de obra da construção civil, né? A indústria levou tudo embora. E aí a gente começou com o quê? Aproveitar as rebarbas do campo. Perfeito. Aproveitava a rebarba do campo, um pessoal bem mais simples. Cara, que da hora. Isso é cultural. Muita coisa, Diego. Eu assisti um documentário, eu adoro documentários. Olha que interessante. Eu assisti um documentário que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, existiam duas tribos. Os tupis, que eram do litoral, e os guaranis, que eram do interior. Então eles foram recebidos pelos tupis. Em qualquer outro colonizador que chegasse numa nação diferente, ele já chegava preparado para a guerra. Esses caras, esses portugueses chegaram, foram recebidos com a melhor comida, com a melhor refeição, o melhor lugar, foram tratados, porque é da essência da tribo tupi tratar bem o estrangeiro de fora, né? E assim, o desconhecido, eles tratam muito bem o desconhecido.
E aí a gente evoluiu ali, né, conquistou o litoral, foi para o interior. Lá encontraram quem? Os guaranis. Mesma coisa, digo. Os guaranis ofereciam até as próprias filhas para os portugueses como um gesto de bom grado. Aí eu te pergunto, por que quando vem um estrangeiro para cá, a gente recebe os caras bem? Porque, por mais que o pessoal tenha algum problema com o Brasil ou com um país subdesenvolvido, o tratamento é diferente quando ele vem para cá. Mesmo que a gente não queira, a gente consegue receber bem e tratar bem. Está no nosso DNA, Rodrigo. O nosso passado, ele diz muito sobre quem nós somos hoje. E em locação não é diferente. Em locação não é diferente. A história o pessoal que construiu a locação lá em 1963, aluguel, e chegou até hoje, e a gente tem muito deles sem perceber, Diego. Muito deles sem perceber. Tem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É o que você falou. É uma série de repetições, copia e cola, copia e cola, copia e cola, né? E tá na essência da gente. Então, o DNA a gente tem, e as locadoras copia e cola vão seguindo. Exato. Então quando a gente chega e fala, Diegão, olha, a gente precisa conversar com uma pluralidade de locadores, é porque cada um trouxe para si um pedaço aí da experiência. Legal. A gente está fazendo o coach junto, e eu larguei uma lá para você. Aliás, um abraço para o Rodrigo, para todo o time, tá? É bem interessante. Manda aqui para nós. Eu vou mandar, que assim, lá no grupo a gente colocou, né, Diego, que tipo, olha, a precificação, o grande problema, a grande dor hoje do locador, que é a precificação, ela não vem necessariamente da falta de habilidade do locador em fazer conta. Quando primeiramente, eu acho que é interessante capacitar, ensinar a fazer conta. Só que eu acho que a gente consegue ser um pouco mais esperto do que isso, porque não é simples assim. Cara, com internet aí aberta para todo mundo, cara, hoje os locadores são muito mais unidos. Eu acho que assim, é pouco provável você achar uma tribo Tupi-Guarani, já dei a deixa, de um locador que não conhece ninguém e não tem acesso à informação. Se você ensinar, ele vai fazer a conta. O nosso problema de precificação está na essência do segmento. E eu vou te explicar por quê. Bora lá? Por favor. Quer tomar um golinho de água aí? Não quero que acabe sua voz aqui na live, não, pelo amor de Deus. Não, pode cair a internet, mas a voz... Quem recebe a visita do Douglas normalmente fala assim, bebe uma aguinha mesmo e quando eu volto as pessoas saem fora. Então eu vou evitar para a gente não... Não, aqui nós não vamos sair fora, não. A gente estava aguardando ansioso por esse momento, Dogão. Que bom. E você já deu umas 2 aulas aqui pra gente, no mínimo. Que bom. Você falou, vai de leve. E assim, eu botei caixinha de pergunta no Instagram pro pessoal botar a lenha na fogueira aqui com a gente. Mas assim, eu vou deixar você seguir e uma ou outra eu vou encaixar e talvez eu não consiga fazer todas. Mas o pessoal interagiu aqui. Se eu conseguir, eu passo. Mas eu quero que você siga o seu rolê aí. Conta pra nós como que a gente consegue ser mais esperto aí. Não, a questão não é nem ser mais esperto. É entender, às vezes, o teu DNA, a tua informação, a formação do segmento. E aí é o seguinte, você já tem a vacina. Você sabendo e reconhecendo qual é o teu problema, a tua doença, vamos dizer assim, você já vai saber qual é a medicação. Veja bem, Diego, a primeira locadora que surgiu, na realidade, ela era uma híbrida, não era locadora, ela começou como revenda e locação também, já começou assim, né? Era o Grupo Orguel em 1963, cara. É a locadora que foi iniciada aí no regime militar, né? E praticamente, assim, em termos de locação, eles passaram a alugar com base na deixa que a venda que eles realizavam permitia. Então, eles vendiam produtos para obra, né? Produtos para lixar taco, para lixar as coisas, desenvolver a parte de impermeabilização. Sérgio Guerra me corrija se eu errar o caminho. E aí surgiu a oportunidade de ter o equipamento para alugar, então eles passaram a alugar também. Dentro do nosso segmento, que é esse segmento mais
diverso de equipamento, o nosso verdadeiro assim, patriarca que trabalhou com betoneira, andame, maquinário, chama-se Rental Center. Foi uma locadora em São Paulo que abriu em 1972. Eu acredito que todo mundo conhece a Rental Center, já ouviu falar. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ian. O Ian está no União Locadores de São Paulo, é uma grande referência. E assim, a locadora, acho que eu já até te falei, Rodrigo, ela começou assim de maneira tão improvável, né? Acho que eu comentei, vou até fazer uma rápida menção. A Rental Center, ela tinha o início dela, ela tinha uma empresa que fornecia mão de obra, né? Aquelas empresas de mão de obra. Preciso aqui um negócio, preciso de pedreiro, marceneiro, e isso em 1970, ou seja, aquela galera, refugiado, ou os estrangeiros que iam trabalhar na construção civil, eles eram agenciados pela GELRE. Então, ela fornecia mão de obra, né, para obras, enfim. Isso atendendo o regime militar. Quem que era a GELRE? A GELRE ela já é próximo da Orgueil, ela é de 1964, 65. E quem que era mesmo essa GELRE? Ela era uma agência de mão de obra. Ah, legal, perfeito. Ela fornecia mão de obra para as obras, enfim, para onde precisava. E aí é o seguinte, uma certa obra, o cara pediu uma máquina de datilografia, porque uma das profissões que ele mais treinava lá e fornecia, seja para a indústria, para outros segmentos, era profissionais da datilografia. E era complicado, cara. Você fazer uma datilografia bonitinha era coisa que hoje era um MBA considerado assim. Era bem difícil achar esse tipo de profissional. E os anos 70, Diegão, foi conhecido, isso vocês podem puxar, como a época de ouro do Brasil. O auge, por exemplo, existe uma engenharia muito conhecida, todo mundo conheceu a Mendes Júnior, que é uma gigante da construção civil. O auge deles foi em 1970, o melhor ano da vida deles. Então, 1/4 de todos os prédios comerciais de São Paulo foram feitos em 1970. Esse era o negócio dele. Só que... Tá me ouvindo? Deu uma falhadinha, mas voltamos. Então, vamos lá. Só para ser bem redundante. Precisou fornecer mão de obra, o datilógrafo, mas faltou máquina de escrever. E aí, onde o Ian, pai, teve a ideia de, olha, vou começar a alugar essa máquina de escrever. Foi nos Estados Unidos, porque naquela época não tinha internet, não tinha outros locadores. Como é que você aprende a montar um negócio se você não tem comparativo, Diego? É complicado. Então, ele pegou um avião, foi nos Estados Unidos, aprendeu com um mercado muito mais evoluído, voltou e assim nasceu a Rental Center, alugando máquina de escrever. Caraca. E ela foi gigante, cara. A Rental Center, ela tomou uma proporção tão grande que ela teve filial em todo o Brasil. E o que aconteceu, Diegão? Agora é o pulo do gato. Veja bem, eu montei locadora em todo o Brasil. O negócio é bom. Saiu um profissional, eu tenho um bom vendedor chamado Diego. Ele, por algum motivo, enxergou que é um bom potencial. O que ele vai fazer? Chegou no Ian e falou, Ian, preciso ir embora. O que você vai fazer? Não, depois te conto. E ele montava uma locadora. Essa é a nossa história. Essa é a sua história, Diego. Você veio disso aí, tá, pai? Saiu da Rental Center e montou uma. Aí começou assim, um mercado bombando. Vou fazer uma afirmação que o Ian concorda e o mercado concorda. A Rental Center foi a maior fomentadora do rental. No Brasil, foi a nossa percussora. Porque as locadoras, quem não foi um ex-funcionário da Rental Center, certamente teve influência por eles. Certamente teve influência pela Rental Center. E nisso começou a bombar. Então, como é que a Rental Center começou a criar os concorrentes deles? Era o meu ex-funcionário. Da hora. Cara, o meu ex-funcionário. Aí vem o pulo do gato sobre preço, gente. A gente começou falando na live que o locador é um cara apaixonado. Ele é um cara 100% emocional ali, curte muito atender o cliente. E é o seguinte, cara, eu tenho meu negócio, eu sou a Rental Center, eu sou a potência e um ex-funcionário meu montou uma locadora e está na mesma obra que eu. Diego, eu vou fazer de tudo
para colocar minha máquina lá. Quer de graça a máquina? Eu te mando a máquina de graça. Você entende? Aí eu chego lá, o Diego colocou a máquina 100. Não, o Diego era meu ex-funcionário. Boto 90. Aí o Diego falou, bom, eu posso chegar só até 80. Cara, eu vou vir aqui só 80. O patrão do Diego falou, não, eu sou gigante, eu fui pioneiro, tem máquina no estoque. Eu olhava lá, tinha 1000 máquinas no estoque. Eu vou fazer 70. Aí o Diego olhava assim, não dá para fazer 70. Aí que é o problema. Vou falar uma frase que você vai entender. Manda. A diferença entre o veneno e a vacina é a dose. Então, quando você tem uma dose pequena de paixão, você toca o seu negócio. Só que se essa dose de paixão for grande, ela é um veneno. Por quê? Porque eu passei a reduzir o meu preço pela paixão de derrubar o meu ex-patrão. E provar para ele, não para ele, mas provar para mim mesmo, que eu sou um cara que faço muita falta na empresa que eu trabalhava. Faz sentido isso, Diego? Cara, para mim é total. É a mesma coisa a ex-funcionário que põe processo na empresa. Fazia juras de amor à empresa e precisou ser desligado e mete processo. É igualzinho. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha o embate. Tô lá na obra. Aí quem está assistindo tudo isso? O comprador da construtora. Ele não é bobo nem nada. A construção civil é muito mais antiga do que qualquer outro negócio no país. Eu vou tirar proveito disso. Aí eu te pergunto, adianta ensinar um cara desse a fazer conta, Diego? Adianta chegar nesse locador que está tendo um embate, não é profissional, é um embate pessoal. Ele não está tentando gerar negócio, gerar lucro para o negócio dele. Ele está tentando superar o patrão. E você está colocando um exemplo. Ele está tentando superar alguém com quem ele teve relacionamento, ele pode tentar superar qualquer um que esteja competindo com ele no mercado. Ponto final, Exato. né? Você trouxe uma forma bem simples da gente enxergar, né? E aí eu quero aproveitar e pedir uma consultoria grátis aqui. Eu queria pedir. Meu Deus, eu tô aí também. Vamos ver o que acontece. Cara, depois que eu gravei o meu curso de precificação, né, com base numa planilha que dá um caminho bom para a pessoa trabalhar, eu notei uma coisa. Ó, o Rodrigo está comentando aqui, ó. Crenças. Ele comentou a palavra Exatamente, crença, Rodrigo. Exatamente. E aí, o que eu comecei a perceber depois que a gravação estava feita? Eu falei, cara, a parte técnica é uma aula. Se a gente for resumir, a parte técnica ali, precificar é uma aula. Só que todo o curso vai girar em volta da mentalidade do cara. Por que que eu devo ter um preço justo? Por que eu devo ser honesto com meus cálculos? Por que eu não tenho que brigar com concorrentes de certas formas? Então, crenças que o Rodrigo falou, e você, por conta de rancor, né? Você colocou essas possibilidades, né? E a dose do veneno, para eu deixar resumido. É isso, a dose da paixão. Exato, é paixão. E assim, quando a gente fala de sentimento, Rodrigo, não necessariamente é rancor. Às vezes eu não tenho nada contra o meu patrão. Mas aí o Rodrigo vai nos auxiliar nisso, mas o meu problema é comigo mesmo. Então, de repente, eu chego e falo assim, eu preciso ser melhor como patrão, com o meu próprio negócio, do que eu era como empregado. Só que o meu potencial financeiro é menor. Onde eu vou descontar? No preço. Agora aí eu vou te explicar. Nenhum PhD em matemática vai convencer um cara desse a fazer conta certa. Não vai. O embate já saiu do ringue técnico do negócio, o embate foi para o ringue pessoal. Emocional. Por isso que quando o Rodrigo nas sessões fala tudo misturado, profissional do pessoal, isso é a maior prova. É tudo misturado. Então, vou reafirmar a minha teoria. Precificação em locação, o problema de precificação em locação não está necessariamente ligado diretamente à técnica de fazer o preço, e sim a uma cultura.
Tá no que, coração, não tá na e cabeça. da dose de veneno, eu coloquei um pouquinho mais de paixão e eu acabei com o meu negócio. Acabei com o meu negócio. Pela paixão. Então, o que nos faz bem, numa dose demasiadamente maior, nos vai fazer muito mal, nos fará muito mal. Então, é muito importante ter essa ciência. Aí eu vou mencionar novamente os influenciadores. Você, Rainero, Fogaça, toda a galera que faz material, que publica conteúdo para o locador. Vocês conversam com várias pessoas que pensam diferente. O segmento rental hoje tem um tamanho muito grande. Então, faça a sua abordagem. Ela pode não servir para 100, mas se ela servir para um, você plantou a semente. Uma parcela do rental pensa como você. Assim como você pode falar um montão de coisa para mim, eu falei, mano, o que o Diego tá me falando não me serve nada. Só que aí entra um outro influenciador e fala, mano, o que esse cara falou me serve muito. Porque é muito simplório, para não falar simplista, a gente entender que existe um discurso único e locador é tudo igual. E isso a gente freia o nosso segmento. Quer ver um exemplo, Diego? Loja de material de construção. Eu tenho a pequena, eu tenho a grande, eu tenho uma no meio da favela, eu tenho uma em Jardins, eu tenho a Mega Store, eu tenho o varejo, eu tenho o atacado, eu tenho o e-commerce. Existe agora uma nova expressão, atacarejo, né? Que é o atacado misturado com o varejo. Você acha que eu consigo dar alguma instrução única que vai atender todos os perfis? Uai, mas por que não se todos são loja de material? Se todos vendem ferramenta? Por que o meu discurso para Leroy Merlin é diferente para a minha loja de bairro? Então, nós que exercemos influência para os locadores, precisamos criar camadas de argumento. Eu estou conversando aqui, do que eu estou falando aqui, vai ter um montão de gente falando, mas que groselha doida, mas vai ter uns três que vai falar, caramba, mano, deixa eu deixar a paixão de lado aqui e vou começar a usar, né? Até, se você me permitir, Diego, correndo ali na parte da evolução, porque o tema é a evolução do rental, e a gente parou ali nos anos 80, na depressão. Você quer que eu te conte o que aconteceu nos anos 90? Eu quero, Dogão. A casa é sua, irmão. Assim, Os anos 90... a evolução histórica, você tem ela na ponta da língua. Mas, na assim, língua. A evolução do nosso próprio negócio atualmente, você já está dando muito gás pra gente, Dogão. Que bom. Muito Fico bom, feliz. Prota, muito Fico boa, feliz. Muito Paramos nos anos 80. Saiu o regime militar e a gente entrou num regime misto, meio privado, e o governo fazendo algumas intervenções. Era o novo. As empresas tinham que se adaptar. Então, os anos 80 nos deu degraus, locução degraus hoje. Os anos 80 nos deu a geradora, Loquibras, nos deu grandes empresas. E o que aconteceu nos anos 90? Nos anos 90, a iniciativa privada entendeu como que funciona a construção no Brasil. Entendeu, pegou o jeito, aquela coisa do brasileiro. Falou, opa, foi uma depressão no 80, mas no 90 voltou. Só que voltou o quê? As grandes obras hoje são financiadas por empresas privadas e o governo faz o essencial do essencial. E aí começou a vir investimento. Gente da indústria investiu, investimento estrangeiro. E aí vou contar um exemplo, por exemplo, assim, para não passar batido, quero mandar um abraço, um beijo para o Durval e para o Theo da Rental Serve, que é uma locadora que nasceu nos anos 80, ele foi presidente da Alec, é meu grande amigo, meu mentor, gosto muito dele. E como eu sabia que a gente ia conversar, eu perguntei para ele, de onde você vem, velho? É muito legal. Eu falo, Durval, a gente conversa tanto, mas nem sei como começou esse negócio. Então, antigamente as locadoras, você vê, o cara era uma revenda, o outro era ex-funcionário. O que desenfreou nos anos 80, nos anos 90? Eu comecei a ter locadoras que não era por influência da Rental Center, ou não era influência da Orgel, em Minas. Locadores que eram pessoas do mercado que entendeu que a locação é um bom negócio. A Rental Serve, o Durval é engenheiro, é arquiteto e o Theo é engenheiro. Falou, Douglas, a gente trabalhava na construtora e ali, na hora que o mercado estava crescendo, eu percebi que precisava de locação de equipamento e eu montei a Rental Serve.
Então, ele trouxe toda uma geração de investimento privado e profissionais de outros setores que começaram a entrar, de fato, aí no rental. Agora, Filme vai nos ser anos 90. covardia falar o nome das locadoras dos anos 90. Você está preparado? Meu Deus, manda aí, Dogão. Tô preparadíssimo aqui. Casa do Tô até Construtor, do sentado. meu amigo Expedito. Ele criou o que hoje a gente chama de neolocadores. Num outro capítulo, eu quero te passar a classificação que a gente tem dos locadores, que é a locadora matriz, o emergente e o neolocador. O emergente é uma situação transitória do locador e o neolocador é o locador que ele trouxe algo novo no mercado. Ele trouxe um conceito novo. O que a Casa do Construtor trouxe para a gente, junto com, não posso deixar de mencionar, esse monstro aqui, ó. Mostrei pra nós. Rapaz, Rental letrinha tão na Store. frente. Rental Store. Que veio lá da. É um filhote da Rental Center? Não, a Rental Store foi a primeira empresa estrangeira. Ela é praticamente um braço da HSS Harry Shop de Londres, com mais de 600 lojas. É uma grande concorrente da Loxan, que é francesa, então é uma grande potência. E olha só, em 1995, esses caras olharam para o Brasil e falaram, vou lá. E junto com a Casa do Construtor, eles montaram o que a gente chama de neolocador, que é a locadora que tem fachada, que tem balcão. Como a gente fala, se eu puxar todas as locadoras que a gente citou dos anos 80, dos anos 70 e 60, eram locadoras, Diego, que não tinha balcão. As locadoras eram um muro na frente e era uma central meio que logístico. Então, esses caras começaram a trazer a locadora, tipo assim, ó, eu tenho uma fachada, eu sou um locador, e a partir daí, o negócio de locação de equipamento começou a ser conhecido pelo grande público. Que da hora, que da hora. Eu acredito Legal, que a gente né? deve muito para Expedito, Altino e muitos outros que a gente não conhece. Porque assim, a gente tira o nosso sustento com base no legado desses caras. No copia e cola que a gente andou fazendo aí na evolução, né? Com base no trampo desses caras, na Mas o grande inovação desses barato caras. e o grande barato são as referências, Diego. Porque, por exemplo, quando ele abriu, tenho certeza que quando o Expedito abriu a Casa do Construtor ou a Rental Store, ela veio para o Brasil, ela olhou a referência. Ela não deixou de olhar a referência da época. Quem era a referência da época? Era a Porto Seguro, era a Rental Serve, era a RM lá do Sul, de 1988, eram as locadoras da década de 80 e 70. E ele pegou aquilo e um empreendedor perspicaz, como eles são, ele criou um negócio novo e transformou em franquia. E isso, cara, hoje os locadores, olha que coisa bonita que a vida ensina pra gente e o rental ensina. Hoje eles são a referência. Você que recebe muito empresário querendo abrir locadora, já te mostrei que muita gente me liga também, é muito comum o pessoal falar, eu quero abrir alguma coisa meio tipo Casa do Construtor. Então, é gratificante, fizeram um trabalho, tem uma contribuição enorme. Eu acho que até essa live aqui é uma maneira também de agradecer os pais da locação, as pessoas que carregaram o piano e nos entregaram o bastão até esse momento. E entregaram muito bem, porque a gente começou falando na live que, cara, o locador entra sorrindo nos estandes, o locador está num momento maravilhoso, o locador é resiliente, mas esses caras carregaram um piano terrível. E aí, a partir dos anos 90 e até os dias de hoje, esse processo, Diego, de capital externo, ou seja, alguém que não é do setor, olhar a locação como negócio, ela melhorou muito o nosso mercado. Você e os locadores podem dizer assim, meu preço ainda está ruim, que sei lá o quê, mas acredite, já esteve muito pior. Porque lembra aquela dose de veneno? Hoje, você tem um time que consegue fazer essa dose, não coloca tanto sentimental. Ela ainda existe. Por isso, quando a gente afirma que não é só ensinar preço, é trabalhar a cultura, ela ainda existe. Porque é muito comum, hoje mesmo eu estou falando com o locador, e ele falou para mim assim, Diego, tem um locador aí que fica falando que tá todo mundo alugando preço baixo, e, cara, eu fui numa obra, o preço dele estava baixo, que sei lá o quê. Aí eu falei, não, ele não fez isso. Aí o cara falou, não, ele fez isso. Aí eu peguei e falei, bom, você viu a nota? Eu falei, vi. Aí eu fui investigar. Você sabe o que aconteceu, Diego?
Me conta. Vamos voltar ao passado? O ex-funcionário Claro. dele era ex-funcionário, o funcionário dele era ex-funcionário da outra locadora e aquela coisa do nosso DNA de superar o ex-patrão, o cara não deu conta, o vendedor foi lá e pum, só porque estava concorrendo com alguém que ele queria provar para ele mesmo. Então, cara, é trabalhar a É parte droga. técnica, sim, mas trabalhar essa cultura. A gente vai ter que meio que remar contra a maré, porque são 60 anos fazendo isso, cara. Não é do dia para noite. Não é do dia para noite, Diegão. Mas com todos os holofotes, com todos os influenciadores que tem no Rental, com essa galera maravilhosa, o pessoal do Poder da Imersão, os 13, vocês, as associações, eu acho que, assim, olhando de fora, tá, Diego? Saindo ali do Rental, olhando alguém ali de fora. A gente está muito bem, a gente está caminhando muito bem. Nossos equipamentos começam a ser alugados melhor do que era antes. E olha, acredite, a gente ainda não entrou na digitalização do rental. Porque quando a gente entrar na digitalização do rental, vocês vão ver o que é queimar preço. Porque ninguém vai na tua locadora com um app e fala, quanto tá a betoneira? Aí o Diegão fala, tá 500. Aí o cara vai lá, aqui ó, na tua loja virtual, Diego, tá 200, alguma coisa assim. Ou na concorrente, tá 300. Isso não acontece com a gente ainda. E a gente tá chorando, hein, cara? Para de chorar com barriga cheia, Diego. A gente tá chorando. Crer, viu, Douglas? Você foi Agora muito isso pertinente acontece, nisso, viu? isso acontece na Dutra Máquinas, isso acontece na Denel, isso acontece na loja do mecânico, que agora eles têm loja física. Cara, o cara chega lá, imagina a sua posição, cara. Você contratou o vendedor, você tem um espaço físico, ou eu vou lá só ver o teu produto e ainda fecho o pedido na tua frente e falo, ó, bobão, você perdeu o pedido. Cara, Dogrão, eu quero muito entrar nesse assunto agora com você, mas eu quero voltar um meio passo antes para você fazer uma definição um pouquinho mais aprofundada para mim. Bora. Não sei se para todo mundo, mas para mim, sobre o lance do veneno. Eu vou te contar um exemplo, Tá. tá? Da nossa excesso de paixão, né? Toda quarta é dia de eu fazer reunião com a minha equipe de venda. Falei, beleza, nessa quarta. Aí o vendedor lá, fui visitar cliente tal, obra tal, endereço tal. E o cara já pediu para eu separar para ele ali, porque vai ter uma previsão rápida de 1.000 escoras. Só que eu tô preocupado, Diego, o estoque tá zerado. Eu falei, cara, lógico que tá zerado, vocês são foda, vocês alugam pra caralho. Aí eu falei, espera aí um pouquinho. Aí peguei o meu WhatsApp, ó, dá uma lida aqui, ó, eu já tô negociando, de 500 a 1.000 escoras. Ah, não acredito, Diego. Então, eu tô tentando estar um passo à frente do estoque. Você acha que isso é paixão, é remédio? Como que você consegue dar essa noção da paixão pra gente? Bom, Diego, aí eu acho que existe uma coisa chamada, primeiro, o DNA do empreendedor. Então, a Bíblia Diniz sempre diz nas palestras dele que a melhor ferramenta do empreendedor é a antecipação. Tudo na vida que você antecipa, o risco de você ter problema é bem menor. Vai existir, mas você reduz esse risco. Então, na medida de você fazer um reajuste de preço, é evidente que vai entrar paixão, porque você vai confiar no que se vai vender ou não, mas eu acho que no teu inconsciente, aquela razão, essa parte de trás, você está falando, tem um livro do Expedito até que tem esse título, vai que dá, você já fez Tem isso ele antes, aqui. deu. Então, eu não colocaria aí eu acredito que você... Isso! Você leu esse livro. Aconselho a ler esse livro. Autografado, irmão. Boa! Bom, filho da casa, né? Filho da casa. Eu recomendo a todos ler esse livro, vai que dá. Mas, Diego, certamente esse veneno está na sua veia. Não dá para desassociar essa paixão do locador, dá para segurar a proporção. E eu acho que o teu histórico, a tua vivência de empreendedor e até o fato de você se antecipar, você certamente dosou. Você falou, não, eu vou... Porque tem que ter risco também. Eu vou fazer isso. Você não entendeu isso, para ser assim, bem sucinto, você não entendeu isso como um risco crucial do teu negócio. Se porventura não der certo, você tem plano A, B e C. É diferente de decisões que atrapalham a estrutura do teu negócio.
Um momento de um estoque a mais ou menos, ele é um momento, você vai acomodá-lo. Agora, uma estrutura que é uma política comercial, uma política de recursos humanos, ou seja, como eu lido, qual é a liberdade que eu dou para o meu funcionário. Então, isso tem que ser muito bem dosado. E isso é o veneno que você tomou, essa paixão não pode envolver, não começar tipo, cara, eu gosto muito da galera, vou chamar todo mundo para minha casa, isso é ótimo, mas precisa ver a frequência que você vai fazer isso, porque as pessoas podem entender diferente, e aí no ambiente de trabalho pode dar ruim. Então, esse veneno aqui, você tem que dosar ele muito bem, cara. Vai que dá. Tá vendo o livro aí? Vai que dá. Ele é excelente, Fê. Você sabe qual é o apelido da Fê que eu coloquei para Fernanda? A Fê Andrade, ela lá de Lorena. Eu chamo ela de Railoca. Que legal. Porque tem o Rainero, que é super expansivo, tal, troca ideia, e ela tem o mesmo perfil dele. Ela é muito legal. Depois sigam ela lá. Que da hora. Pô, Dogão, mas obrigado. Faz sentido isso para você, Diego? Nesse faz. caso, você de fato usou uma porção desse veneno, que é a paixão, mas ele não falou mais alto, nem afetou a estrutura do teu negócio. Afetou talvez um momento de investimento que não deveria, e isso, cara, se você não fizer, você não cresce também. Então... Dogão, eu vivi esses momentos de investir fortemente e não ter uma visão clara se era o momento certo ou não, e foi bem cansativo, sabe? Investir forte em momento errado. Entretanto, a gente amadurece, né? A gente não pode. Eu sempre comento, Diego, que assim, todo mundo que me procurar nunca vai ouvir uma palavra tipo, não vai não. Não, deixa disso. Todo mundo que me procurar vai ouvir uma palavra assim, mano, vai com cuidado. Mas vai. Legal. Porque é o seguinte, cara, se você está num setor, e eu já conheço a sua história, você veio de outros segmentos, você está num setor extremamente maduro, formado, e você está ali para tirar o teu ganha-pão do setor, tá tudo certo. Eu vou te falar qual é a minha profissão hoje. Douglas, você é representante comercial? Essencialmente, não. Eu executo a função de representante comercial, mas a profissão que eu me enquadro é agente comercial. Qual é a diferença do agente comercial do representante? O representante, ele faz apenas operações mercantis, compra e venda, e eu faço isso. É o meu ganha-pão. Só que o agente, ele age, como o próprio nome sugere, em torno de uma sociedade, de um segmento. Então, eu me coloco como agente por quê? Porque dentre as minhas pastas que todo mundo conhece, DeWalt, CSM, Up, Use e outras que a gente já vai fazer um trabalho também, eu carrego uma pasta chamada Rental. Então, perfeito. Por onde eu for, Diego, e alguém pensar em abrir um negócio, eu vou fazer assim, locadora, pode abrir que dá certo. E eu vou dar grandes nomes, grandes exemplos de alguém que foi por esse caminho. Então, você, nesse sentido, Diego, vou te colocar também como um agente do Rental, que você faz a mentoria. Vou te falar em nome do nosso mercado para o Diego. Nós queremos que você arrisque. Nós queremos, Diego, que você vá além, talvez, de algumas convicções suas, mas em prol do mercado. Nós queremos que você ganhe muito dinheiro, Diego, para que quando chegar um investidor e procurar o Douglas e falar, me dê exemplos de profissionais bem-sucedidos do rental, eu vou falar o Diego. Como hoje eu posso falar. Diego, um montão de gente. Exatamente, o Fortão. Então, sempre na dúvida, é para frente. Diego, na dúvida, é para frente. Antes, sei lá o quê, para frente, cara, para frente. Você só vai dosar o quê? A velocidade. Então, caraca, não vou tão rápido. Estou emocionado aqui com essas palavras. Mas eu vou. Faz sentido? Gago aqui, muito obrigado. Você é isso aí, Diego, você é o locador que está na minha frente, mas eu estou vendo que já tem mais de 30, 35 locadores que estão vendo a gente e vai ficar gravado. Você, locador, você trabalha por teu sustento, presta atenção, você trabalha por teu sustento, você trabalha pelo sustento dos teus funcionários, só que você carrega uma bandeira e uma responsabilidade que Rental Center carregou, que Grupo Orguel carregou, que Casa do Construtor carregou, que é de impulsionar o mercado. Eu quero um dia, Diego, ligar a televisão e eu vi assim,
O setor da indústria cresceu 25%, o serviço cresceu 10%, o setor rental cresceu 50%. Porque hoje, por mais esforço que a gente faça, nós somos invisíveis. Vou recorrer a uma água aí da contabilidade. Nem regime tributário próprio a gente tem, a gente fica pegando um pedacinho do um do outro. Ele fala assim, Douglas, não podemos ter inscrição estadual. Isso, teoricamente, está certo, mas agora a visão do fabricante. Douglas, vamos vender para locadora. Falei, bora, passa o cadastro do cara. Isso aqui não é locadora. Não, mas tem KNAI. Mas não tem inscrição estadual. Por quê? A fábrica entende que se eu vou te colocar numa condição de revenda, ou seja, você vai ter que ter o mesmo preço que eu for vender para as revendas, então você, na essência, tem que ter a mesma classificação, no mínimo a classificação fiscal da revenda, mesmo regime tributário, e um KNAI locação. A fábrica entende que o preço que eu te vendo é o preço que eu só posso vender para revenda. E se eu pego sem inscrição, você é consumidor final. E você sabe que as fábricas normalmente, hoje não, que evoluiu, mas elas pensariam normalmente, não, consumidor final eu nem vendo. Vai comprar na mão da loja do mecânico, vai comprar na mão da Dutra. Mudar isso dentro das fábricas, e isso veio mais aqui nos anos 90, quando veio o investidor de fora, foi uma grande conquista para os locadores. Então, nesse momento, eu quero fazer menção para o Roberto Maicaua, que foi um representante, hoje está com a vida boa, mas foi um representante dessa época. Caio, que da Wacker, super conhecido, foi um grande representante. E outros mais que mudaram muita coisa dentro das fábricas, no sentido de o locador é um bicho meio estranho, porque ele tem inscrição estadual, mas ele não é loja. O locador, ele tem mecânico tal ali, mas ele não é oficina. O locador, ele tem transporte, mas ele não é transportadora. Cara, imagina, sai da caixa, sai do teu mundo, olha para a indústria. Imagina a indústria que é condicionada a vida inteira a vender para distribuidor. Olha um negócio desse. Tem indústria que até hoje não entende isso, Diego. Não entende. Pura verdade. Não entende. Não consegue ainda, não consegue. Então, todo mundo que passou por esse processo, Diego, está aqui do meu lado, fazendo assim, ó, o que o Expedito escreveu aí no livro, vai que dá, vai que dá. Meu, avance, cresça por você, pela sua família, pelos funcionários, e quando você achar, acabou os motivos, cresça pelo segmento. Porque o teu segmento, ele está em formação, é pequeno, é um adolescente. Então, o que se faz com o adolescente, Diego? Se educa, se incentiva, se pega pela mão. Pega esse adolescente chamado locadora e eleva ele para níveis maiores, cara. Então, essa é uma mensagem que eu não sei se já está no final, mas eu não a gente não poderia deixar essa mensagem, cara. Que baita mensagem, Dogão. Puta merda. Que da hora, faça só por você, faça pelo segmento. A gente conta com você, Diego. Eu conto com você, meu. Eu tento ouvir com cuidado, sabe? O que você diz, o que as pessoas dizem. Porque, assim, de princípio, eu vou ouvir, Diegão, vamos lá, assim como você sempre me incentivou a estar fazendo esse trabalho de divulgação, né? E hoje você falando isso claramente, com outros exemplos, para mim é mais emocionante ainda, sabe? E ainda assim eu tento ouvir como se você estivesse falando para mais outras pessoas também. Então, a gente carregar sozinho um peso, não, legal, a gente tem que fazer diferença pelo todo. Eu vivo isso, eu tento fazer diferente pelo todo, mas ao meu tamanho, sabe? Eu morro de medo, por isso que toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu paro e não faço um textinho. Eu faço um textão no mínimo e ainda digo que o textão não responde nada, né? Aquilo que você disse no começo, o que serve para mim não serve para o Zé, não serve para o Guinho. Cada um veio de uma cultura, cada um veio de uma história, cada um está em um degrau dessa escada que é a evolução da sua locadora. Então eu recebo isso emocionado, tudo isso que você pediu, que você indicou. Que bom, fico feliz. Mas eu tenho... Ganhamos um guerreiro, ganhamos um militante do Renta? Não, já sou. Assumido, assim você já é, mas você assume? Com certeza, sempre assumi. Sempre assumi. Diegão, eu posso finalizar aqui, até dentro desse adolescente, que é a locação, porque assim, eu sei que uma coisa eu aprendi, locadores, live, quando passa de 1 hora,
por melhor que seja o assunto, e a conversa tá gostosa, e eu nem deixei o Diego, vocês nem ouviram a voz do Diego. Mas quem Graças a recebe Deus. visita do Douglas sabe que a dinâmica do Douglas é assim mesmo. Por isso que normalmente o pessoal bota pedido pelo WhatsApp, Diego, para poupar desse sofrimento. Mas eu queria concluir sobre tudo que a gente falou do rental, que é um mercado de evolução. Nós precisamos ser importante para a indústria vender o nosso mercado lá fora, para as multinacionais entrar aqui com grandes produtos, não saírem, né? Você pode ver, quando elas resolvem sair, elas olham com... É muito interessante. Esse nosso mercado é muito doido. Saíram duas gigantes do Brasil. Aí daqui a pouco elas fazem assim, ó. Eu acho que eu vou voltar para lá de novo. Cara, e é legal. Essa paixão a gente contagia até os gringos. Isso é contagiar, cara. É contagiar. Diego, pela CSM eu passei a visitar a loja e eu até fiz uns treinamentos com o nosso time, que é especialista em loja, né? E aí eu perguntei pro pessoal, mano, como é que é a loja? Existe assim um prego no balcão? Porque a loja é o seguinte, o balcão determina o teu grau de influência. Se você conversa com um comprador no balcão e você não transpassa o balcão e senta na mesa dele, você é um iniciante. Se você se debruça, você está conversando, o cara levanta da mesa dele e debruça no balcão, você está melhorando. Quando você chega e o cara abre o balcão e você senta lá, você fala, pô, ninguém me tira mais. Aí eu perguntei pro pessoal e eles falaram, Douglas, é assim mesmo. Aí eu falei, bom, vou contar para vocês como é locadora. 2003, Grupo Orguel. Peguei o que é o CEO hoje, Sérgio Guerra. A gente trabalhava junto na empresa do Grupo Orguel chamado Bramex. E fui levar ele para visitar. E eu fui no locador que eu nunca fui, cara. Mas estava na minha lista, eu falei, pô, cara, eu me arrisquei, né, Diego? Falou, vou levar o patrão lá e eu nunca vi o cara e tal. Quando eu cheguei lá, junto com o diretor, o locador olhou pra gente, viu que era o Grupo Orguel, que é muito conhecido, né? Ele fez assim, ó. Meu Deus, alguém me visitou! Entramos, oferecemos bolacha. Olha como o Rainero trata a galera que vai lá. O Rainero leva a gente até pra comer lá na casa dele. E faz churrasco. Cara, o locador, essa paixão contagia. Contagia os fornecedores, contagia os investidores, contagia o cliente. Então, assim, cara, é só saber a dosagem desse veneno e ele transmitir essa empolgação e alegria. Porque, cara, é um segmento cativante. Mantém assim. Mas ainda somos adolescentes. E como eu disse, assim, ó, um dos mercados mais maduros que nós temos hoje é o mercado de ferragista, que parece com o nosso. Então, o mercado de ferragista ele é de 1892, ou seja, da década do século passado, né? 1892. A primeira, acho que eu te falei, né, Diegão, lá da Florêncio de Abreu, existe até hoje. Tá? Existe até hoje. E aí, o que acontece? Se você comparar a maturidade de um mercado varejista, de um mercado do comércio de ferramenta, e você comparar o locador, você tem um cara numa fase tipo, boa, adulto, quase chegando ali na meia-idade, e você tem um adolescente. Então, assim, para finalizar a live, eu quero pegar você, adolescente locador, e assim, passar algumas influências. Normalmente, na nossa adolescência, a gente sempre teve aquele tio, né, Diego? O tio que fala, vem cá, filho, vem cá, ó, quando você beber, vai na manhã, mas é feio você beber da porra e tal, não faz isso não. Aí tem aquele outro tio que fala assim, não, bebe mesmo, mas tão ruim igual de antes. Então sempre tem aqueles conselhos do tio. E aí eu tava pensando, quando você me convidou, eu falei, eu preciso encerrar a live com os conselhos dos mais velhos. Então aqui, Diego, eu preparei aqui, ó, tio número 1. Não sei que sai tudo invertido. Dá para ver aí? Indústria. É que está invertido. Então eu vou ler porque no Zoom fica legal. O tio número 1 é a indústria. O que a indústria pode ensinar para nós, adolescentes da locadora? Eu coloquei uma palavra só. Representatividade. Nenhum segmento tem tanta representatividade nas esferas municipais, estaduais e federais do que a indústria. Haja visto que quando você liga o jornal, os números da indústria, a indústria caiu.
a indústria ela tem uma representatividade e que tira ela totalmente do anonimato. Então, o tio indústria fala para você, adolescente locador, procure uma entidade de classe. Procura a ALEC, procura a Analoc, procura o Sindilec da tua região. Ah, mas o cara da ALEC lá, dentro do veneno, vamos falar do veneno? Bom, o cara da associação, ele é meu ex-patrão, porque é evidente que quem abriu as associações foram os nossos patriarcas, então certamente um ex-patrão vai estar ali envolvido com as associações, e aí isso tem uma aversão à associação. Olha, até tá vendo nessa cultura que trouxe isso, né? Essa aversão ao associativismo. Então, faça isso. Ouça o tio indústria. Para com este negócio, dose o veneno, tira a paixão de lado. Você precisa da associação e dos sindicatos. Precisa! Por que você precisa? Porque são esses caras que legalmente vai levar as nossas demandas, seja para uma esfera municipal, estadual e federal. Não, mas ele não me dá desconto de máquina. Cara, você não precisa disso. A indústria já olha para você hoje, o segmento produtivo, os importadores já importam produto. Tem departamentos dental dentro das indústrias. Então você não precisa ficar caçando desconto dentro de uma associação. Não faça isso. Você precisa ajudar as associações. O cara não faz lá em nome dele porque é rotativo. O presidente ele não é presidente, ele está presidente. Amanhã é outro, amanhã pode ser você. Só que a missão dele é nobre. A missão deles é missão nobre, porque eles estão começando a colocar a gente no mapa. Ou seja, eles conversam com o deputado, quando vem falar, ele não vai falar com o locador, ele vai falar com quem representa a classe. Aí ele vai lá na ALEC, no Sindilec, quantos associados você tem? Você representa quanto? Ah, num universo de 18 mil locadores, eu represento 200. Não, gente, vamos fazer uma força-tarefa, vamos associar. Ah, o preço tá alto, cara, conversa. Foca tipo, na condição que você vai se associar, isso eu concordo. Vamos lá, vamos fazer uma condição melhor para vir a galera em bloco, mas é preciso todo mundo ter alguém que fale por nós em esferas que a gente normalmente não chega. Por isso, ainda somos invisíveis. Tio indústria, gostou daquela conversa no pé da orelha do tio da indústria para o adolescente? Ó, meu caderninho tá presente aqui. Então tá bom, aí vem aquele tio. Esse tio é louco, hein, pai? Esse é aquele tio que chega tocando terror nas festas. Tio comércio. Dá pra ver aí? Deu. Invertido? Ó, Deu. se fizer assim, sai. Ó, tio comércio. Olha lá. O que você fez? Virou do avesso? Você escreveu com canetão, fez bem. Tio comércio. O tio comércio ele ensina o quê? Diversidade. Isso a gente acabou de falar, né? Aliás, eu me sinto tio do comércio. É. Por quê? Quando eu falo para você que não existe discurso único, eu vou te passar uma planilha de preço. Porra, não vai servir talvez para mim, mano. Vai servir para outro, porque meu perfil de negócio é diferente. Então, as abordagens não pode ser uma só. Vai servir para 1000, mas vai faltar um cara que não vai se enquadrar nisso que você falou. Então, eu preciso de Diegos, de Raineros, de Fernandas, de Rodrigos. Eu preciso dessa galera, de Expedito, de Stavros. Eu preciso da junção dessas gerações para conversar com cada público. Então, o comércio ele faz muito bem e ele nos dá aula. Então, o tio do comércio fala o seguinte: bebê, vem com o papai. Você é um locador, mas a tua estratégia de negócio é única. Então, você tem que ver o que vai te servir e adaptar. Tá desconfortável, tal, mas você enxerga potencial? Faça. Não, procure alguém que ou fale a tua linguagem ou que você consiga entender melhor. Então, não descarte nenhuma ideia, porque o emissor, talvez você não teve empatia. O Douglas, porra, eu não gosto do cara. Tá falando um montão de groselha. Então, tira o Douglas do lado, bota só no áudio, que é bom que você não vê minha cara feia. E fica ouvindo, porque aí alguma coisa vai te servir. Beleza? Eu vou te dar um exemplo disso. Beleza pura. Esse conselho do tio comércio é muito bom. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre fui um aluno mediano na escola. Mediano para bom, né? E aí no ensino médio, eu acho que eu estava no primeiro do ensino médio, no segundo do ensino médio, eu reparei que eu estava com muita dificuldade na matéria de química. E, cara, não era disso. Não tinha recuperação no meu currículo, entendeu? Beleza.
fazendo as aulas de química, a química não entrava na cabeça. Aí um belo dia eu tive uma clareza ali sozinho no meio da aula. Puta que pariu, por que eu não tô aprendendo essa merda, né? Eu percebi, eu não gostava do professor. Boa. E aí eu não ia com a cara, eu não ia com a voz, eu não ia com o estilo do professor, não entrava na goela. Só que aí eu parei, opa, se eu continuar nessa emoção aqui, de não gostar do cara, a matéria vai passar e eu vou me ferrar. Aí eu consegui botar isso como um jovem adolescente sozinho, eu tive essa clareza. Não, eu preciso focar na matéria. Arranca a barba feia do Diego, arranca a cara feia do Douglas, eu vou focar na matéria. E minha filha hoje passa por isso também. Esses dias ela tava... Dá um oizinho aqui. Oi, princesa! Eu tô com fone, ela não te ouviu. Aí ela passa por isso na escola também. Esse dia tá com uma dificuldade numa matéria. E aí a gente foi ver por quê. Não gosta da professora. Só doideira, Douglas. Então você passou uma dica boa. Eu não, foi o tio comércio. Do tio comércio. Mas eu me sinto meio esse tio. Porque eu já passei a dica antes do tio, né, cara? Foi. Vamos pro último tio? Bora pro último tio. Se você conhecesse o tio serviço... Ah, não vai aparecer. O tio é tio serviço. Me fala o que você pensa do tio serviço, Diego. Quem é esse tio? Qual é o perfil desse tio? O tio serviço é o que tem que mais ter o comercial afinado de todos. Porque se o cara não tiver empatia para ouvir o cliente, irmão, ele não fecha o serviço. Vem outro, fecha com 1000 preços, oferece 1000 soluções e leva o cara. Essa aí é a primeira visão minha do serviço. E aí o tio serviço tem mão de obra rotativa. É uma dificuldade do tio serviço. Mas assim, eu não consigo fazer nenhuma conexão agora de trazer um conselho. Não, foi muito bom o que você falou. Ó, o tio serviço, ele é... Vamos fazer um paralelo. O tio serviço é o garçom que te serve. O garçom, você chegou na mesa, sentou, ele te serviu bebida gelada, saúde. A gente deu aquela gorjeta para ele e saiu satisfeito pra caramba e vamos indicar o restaurante dele, certo? Passou o tempo, deram uma moto para esse tio serviço. E ele passou a fazer entrega. Então você passou, velho, a fazer essa mesma refeição no conforto do teu lar. Aí esse tio serviço, não satisfeito, ele resolveu criar um app de comida. Então, porra, não tem nem que ligar mais. O tio serviço vai me servir igualzinho na época que eu ia lá no bar, no conforto do meu lar, eu não preciso nem ligar, é repetitivo. E segundo o Eduardo Torres, que é meu amigo, aliás, Fernando, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Tava aqui uma das coisas que eu queria mostrar. Aqui, ó. Trabalhei com o Fernandão também, ó. Ganhei uma placa dele na época. Da hora. A empresa Towers. Towers remete ao sobrenome dele, que é Torres. Mas o Eduardo Torres, que é um baita de um cara, ele disse que lá na China, Diegão, os caras já fazem entrega de drone. Então, olha que danado esse tio serviço. Era garçom, passou a ser motoboy, aí passou a receber pedidos por aplicativo, amanhã vai entregar o negócio do drone. Então, o tio serviço ele não pode ensinar nada menos do que a palavra inovação. Ô, adolescente, locador, vem cá. Você faz a entrega. O que você fez? O que você... o tio serviço vai falar o seguinte. Se você tem mais de 10 anos e você olha 3 anos atrás, 4 anos, e você continua fazendo a mesma coisa, prestando o mesmo serviço que você prestava nessa época, você parou no tempo. Porque não se entrega pizza igual se entregava 3 anos atrás, não se pede cerveja igual se... Cara, evolui. O serviço, cara, ele mete marcha. Ele mete marcha. Então, às vezes a gente está confortável, Diego, locação dá dinheiro, você chega no instante sorrindo e tal, e esquece de uma outra função que é inovar. Eu preciso tornar melhor, mais rápido, mais barato, e por aí vai. Fazendo uma objeção. Quando eu falo mais barato, vou fazer só um comparativo aqui para o pessoal não achar que é preço. Por exemplo, o cliente pediu uma ferramenta hoje, Diego, que eu não tinha... tinha na fábrica demora 5 dias, o cara, preciso para agora. Esses locadores, tudo nasceu de 7 meses, cara. É agora, nunca e tal.
Aí eu falei, você já pensou em passar na Dutra Máquinas? Não, mas lá tá 15% mais caro. Eu falei, não, lá tá barato. Ferramenta barata é a que está na tua mão quando você precisa. Caro vai ser a minha, que pode até estar 30% mais barato no preço. Mas até ela chegar para você, você perdeu o cliente, mano. Então se vira, desenrola, pega lá, deixa a minha chegar para você não ter que passar por isso de novo, mas nesse caso em específico, você pega lá. Então quando eu falo de mais rápido e mais barato, no sentido de estar na mão do cliente que ele nem vai notar o preço. Você já teve um prestador de serviço, Diego, que você falou, só manda, só vem. Você nem ficou cobrando o preço porque você confia tanto, cara. Porra, iFood. Mano, os caras que entregam, tem o Zeca da cerveja que entrega, cada região tem um. Ô, Diego, nós somos consumidores. O balcão é uma lição. Você nem pergunta preço. Eu até brinquei quando a gente estava conversando com os representantes da CSM sobre essa diferença de varejo, de locadora. E a Ana, aliás, beijo, Ana Paula, nossa gestora. O time da CSM é magnífico. Marcinha, compramos o passe dela, está com a gente. Não vou falar o nome da outra empresa, mas é uma profissional assim, maravilhosa. Fernando, o novo representante aqui de Campinas, você já conheceu. A gente está com um time bom. E o meu parceiro, Batman Robin aqui, Renato Gumiero. Então não posso deixar de mencionar esse povo. Mas quando a gente fez essa conversa com os locadores, com o representante, tá? Que vem de loja, eu falei, uma vez eu fui com a Ana num locador, a gente foi lá, almoçou, e foi uma tarde maravilhosa, passou uma tarde toda. Na saída, Diego, na hora de ir pro carro, falei, vou te mandar uma carga de betoneira. Aí o cara, tô precisando mesmo. Qual é o preço? Eu não tava com a tabela de preço na hora. Eu só falei, pensamento rápido, assim, não aumentou da última vez que eu vendi para ele. Eu falei, da última vez? Aí o cara, então manda uma carga. E eu só fui saber o valor da betoneira quando eu fui colocar o pedido. Eu não sabia o preço lá na hora. Na revenda isso não acontece, você tem que ter o preço, toda hora ele pede. Então o locador, ele mais está empolgado com a tua presença, que você foi lá, que você presta um bom serviço, que chega na hora do preço para ele. É redundante. Fala, não, mano, cara, eu já conheço. Não é que ele vai pagar qualquer preço. Ele já conhece a qualidade, já conhece o serviço. Então, a indústria, o tio indústria também deu esse toque. Que, cara, cria engajamento no teu cliente. Inova. Se você estiver fazendo hoje exatamente igual o que você fazia 5 anos atrás, você parou, cara. Não faz isso, não. Liga pro Diegão, fecha uma sessão de mentoria com ele que ele vai te dar uns toques. O que você quer dizer com mais barato, só para aprofundar um tiquinho mais, viu, Douglas? Eu chamo de eficiência. Então, Perfeito. Não é fazer aquele que você estava alugando por 100 alugar por 90. Não. É aquele que você estava alugando por 100, você tinha um custo de 70, você passar a ter um custo de 60. Isso é a inovação no seu quintal, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, da sua gestão, dos seus custos. Só isso. É isso, Douglas? Acertei? Perfeitamente. E ainda nem precisou usar aquela dose de veneno. Você foi. Sabe por quê? Porque o veneno não te contaminou, você foi lógico. Sem veneno, Perfeito. pelo amor de Deus. Vamos encerrar, pai, para a galera não dormir? Vamos encerrar. Será que não acha o patrão aí? Será que Quem não acha tá o aí? Léo aí? O Léo. O Léo. Tá Será que ele é? Não, acho que ele já foi dormir. O Léo é um idoso, meu né, Deus cara? do céu. Vê aí, ele é um idoso. Deixa eu olhar Uma aqui hora na dessa ele listinha deve estar de do Léo. pantufa. O Léo deve estar de pantufa. Ô Diego, enquanto você Não acha tá ele, online, velho. eu vou te Não tá falar um online. negócio legal. Os 13 Manda é uma pra nós. liga. Com certeza. Nós formamos um time como se fosse um BNI. Até isso o Rental já tem e ele pode chamar de só seu. O Rental tem uma diretora financeira, diretora jurídica da Alec, que é a doutora Mônica, que é especializada. Imagina, você tem um advogado que é locador, cara. Conta pra nós os 13. Quem sabe? Então. A Os gente 13, acha que eu devo saber meia dúzia só. Conta pra nós. Não, os 13, na realidade, são profissionais do rental que, de alguma maneira, têm conexão e se uniram em prol do segmento do rental. Na realidade, isso que eu tive a oportunidade de falar para vocês hoje. Fomente o rental, vamos junto. Eles, além de acreditarem nesse time mentiroso que vos fala, ainda deram a mão. Então, hoje, cara, a gente é independente, a gente está fazendo evento da Bahia lá, custo zero, a gente vai botar 1 centavo no bolso, todo patrocínio, inscrição, é tudo revertido lá para o evento, porque a gente quer fazer o nosso papel no mercado. Por isso que a gente incentiva que todos vocês sejam agentes,
porque tem uma galera gigante que faz um esforço para que vocês se deem muito bem. E essa galera é os 13, né? E a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente fez, a parte corporativa, Diego, que a gente faz, que é a integração corporativa, geração de conteúdo. É muito legal você entrar nesse perfil Locadores BR e ver um post sobre betoneira, alguém falando que o cara, pô, né, alugou e devolveu quebrado. Então você fala, cara, aquele complexo de vira-lata que eu tinha, que só eu era locador, isso já não existe mais. Tem publicações que falam comigo. Então, essa foi uma deixa. A gente promoveu o destaque da semana. E assim, a gente não entra no mérito do que é o que fatura mais, o que fatura menos, o que é que tem um processo melhor ou pior. Não, não. O destaque da semana é o locador que divulga o rental e valoriza a equipe. Ele pode, tipo, em termos de processo, de atividade, não ser um dos melhores, mas o cara tem uma baita de uma fachada e sempre que ele tem a oportunidade, ele humaniza as publicações. O que é humanizar as publicações, Diego? Não é eu mandar um marketing fazer foto de máquina, sabe o que acontece? Aí você vê lá, foto de máquina. Só que esse post, qualquer estagiário de marketing vai fazer tão bonito quanto. Ele não fala para um investidor ou para alguém que quer conhecer o rental o que é você. Mas aí você vê uma foto de fachada, um churrasco seu com seus funcionários, e você dando um prêmio, o Highlock dá um cheque que quase não cabe na tela. Cara, isso você faz por você, pelo seu time e pelo rental. Então, como nunca existiu alguma coisa que desse uma premiação, que evidenciasse, os 13 tomaram essa iniciativa e é uma premiação muito bonita. No final do ano, a gente premia o do ano. Até um abraço para o Júnior, dentro da primeira edição, o Júnior da Original. Aliás, a Original faz hoje, Diego, hoje eles completam 6 anos, Original Locadora de BH. Então, mandar um abraço para o Júnior, para a Bárbara. São pessoas incríveis e quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, porque o rental é feito de pessoas como o Diego, como o Júnior, como a Bárbara. Pelo menos segue o Instagram da turma lá, vocês vão ver. Segue lá, Original Locações. Diferente das comuns. Parabéns, Dogão, Original. Dogão, algumas pessoas perguntaram, vai rolar pergunta e tal. Eu vou ler aqui de passagem todas que foram feitas. Tá. Vou tentar ler algumas. Algumas não são perguntas, são comentários, para a gente deixar registrado que a gente encontrou elas, tá? Vamos fazer o seguinte, Diegão. Ó, quem tá ao vivo? Ó, quem sair da live, eu vou entender. Não fique na live que você, puta, vai ficar puxado. Eu vou entender. Exatamente. Vai sair, vai estar gravado e eu vou ser muito sucinto. É que assim, eu me escondi esses anos todos de live porque eu sei que eu ia fazer isso. Eu ia... Então, gente, quem quiser sair, assim, que tem compromisso, eu não vou me sentir ofendido, vai estar gravado. E deixa eu responder os colegas que pediram. Quem quiser continuar, vai ser um prazer enorme, mesmo porque locador gosta de estar com locador, com seus iguais, né? Vai lá, Diegão, manda, cara. Acho que tá mais de boa. Gostoso, estar com seus iguais, verdade. Então, um dos primeiros comentários que chegaram foi assim, vai ser chique, live vai ser top, vou assistir. Que bom. Aí, alguém pediu assim, história resumida na carreira no rental. Eu acho que você contou um pouco da sua história, né? Então, dentro daquelas décadas, então vamos trazer aqui para a década de 90, quando surgiu essa empresa junto com a Casa Construtor, que são as duas primeiras neolocadoras do país. Neolocadoras são locadoras que trabalham com conceitos diferentes das matriarcas, né? Então, essa primeira empresa aqui contratou um assistente administrativo, que tinha acabado de sair do Senai e estava começando a cursar administração com ênfase em marketing. E locação precisava de um cara que, ao tempo, fosse técnico e também tivesse uma veia comercial. E eu entrei como auxiliar comercial, uma vendedora, a Regiane, beijo para a Regiane, ficou grávida e falou, pô, e agora? Já é difícil hoje essa mão de obra, imagina naquela época. E como não queria tirar da Rental Center nem de outro lugar, falou, Douglas, você vai assumir o cargo dela. Entrei, virei locador, nunca mais saí, não. Fiquei até o final da empresa como locador. Isso foi de 95 até 2002. 2002, olha que coisa interessante, Diego, daquela ideia de, tipo, uma locadora sai contratando funcionários. Né? A Rental Store, ela encerrou as atividades porque ela veio ela é uma empresa certa, mas que entrou no momento errado. Naquele momento não tinha um B2C, como a Casa Construtor faz tão bem. Era só B2B.
Então, nós trouxemos um investimento muito grande de equipamento, que era tipo 110, equipamento que hoje sai muito bem nas neolocadoras, mas na época o público nem sabia que esse negócio existia. Então, eu cheguei com uma bala num público que não estava preparado. A empresa certa no momento errado. E aí, o que acontece? Os profissionais saíram e todo mundo que saiu da Rental Store, uma parcela grande, montou locadora. Caramba. E aí, o que eu fiz? O dono da Rental Store tinha uma indústria e falou, Douglas, você vai ficar na indústria, eu quero que você continue com a gente na indústria. Só que aí eu olhei aquele povo todo, todos os meus ex-colegas, montando locadora. O que eu fiz, Diego? Eu montei uma oficina para atender os meus colegas locadores. Ligeiro. Você fala, Douglas, por que você é tão bem relacionado? Porque os meus atuais clientes eram meus colegas. Que da hora. Então, eu prestava serviço para os meus colegas, e aí ficou fácil. E aí a coisa foi crescendo, depois fui convidado para trabalhar no Grupo Orguel. Meu padrinho nisso tudo foi o Reinaldo Fraia. Um abraço, Reinaldo, que me indicou para o pessoal do Grupo Orguel. Reinaldo foi o último presidente. Hoje é o Antônio. Hoje é o José Antônio de Minas, mas antes dele, o antecessor dele era o Reinaldo Fraia, presidente da Analoc. Ele tem uma empresa lá em Recife chamada Fercunha, uma figura muito querida, muito conhecida. Então, ele que falou, pega esse menino. Na época, eu trabalhava com o Carlos Rexel, da Weber, só para ser bem rapidão. Ele falou, pega esse menino aqui, que é representante da Weber, contrata ele para tocar o projeto da Orguel. E foi assim por um tempo, até eu falar, olha, eu vou ser representante, porque eu queria ter outras experiências com outras fábricas, outras abordagens. E aí começou a saga, Diegão. Husqvarna, Bosch, não vou nem citar que tem muito, Horbach, Buffalo. Então, passei por várias empresas. E, assim, conheço por todos os lugares que eu passei, Diego. É incrível que quando você vai nas feiras e está todo mundo lá, vem aqui, Douglas. Então, graças a Deus, a gente deixou a porta aberta. São meus amigos, são queridos. Não usei aquela dose do veneno. Na realidade, a gente tem uma sintonia muito boa. E estou aqui como representante e agente comercial nesse segmento que tanto empolga a gente e desperta essas paixões. Próxima. Bora. Pergunta para você, o que você espera dos próximos 5 anos no mercado? Bom, vamos olhar para a história, Diegão? Assim, vou ser bem pragmático, não vou usar o veneno da paixão. Eu vou usar um pouquinho. Olha lá, anos 60, anos dourados da construção civil. Até não te falei, né, que é engenharia militar, engenharia civil. Ela passou a ser construção civil em 80, no início de 80, quando caiu a ditadura, o regime militar, aí a engenharia civil e engenharia militar passou a ser uma só, e é o que chamamos hoje de construção civil. Ela agregou. Então, nesse momento, o mercado ele deu uma queda. Ele teve que se readaptar. E aí eu vou fazer de uma frase, de uma teoria do Sérgio Guerra, que hoje é CEO da Orguel. Eu aprendi muito com ele, uma das minhas referências. Ele falou o seguinte, Douglas, nenhum crescimento ele é frequente, ele é intenso. Então, assim, qual é o crescimento mais saudável que existe? É o crescer, é a escada. Crescer. Por quê? Se faz só isso, a tua estrutura não acompanha o crescimento. E aí o que acontece? Você cai. Então, sempre é salutar que o mercado cresça e estabilize. Cresça, estabilize. Vamos lá. De 60 a 70, cresceu. 80, estabilizou. De 90 a 2000, cresceu. Na década de 2010, estabilizou. 2020, cresceu. A gente está vivendo. Se você puxar a referência de produção da construção civil, eles remetem o atual ano à década de 1970, que foi a nossa década de ouro. Então, a gente está... O que devemos esperar? Devemos esperar uma certa acomodação que vai te preparar para um outro crescimento, numa outra diretriz, com outros conceitos. O teu público mudou. O teu público agora tipo, faz pedido pelo WhatsApp. Lembra o Nextel? Diego não escuta? Pode falar. Então, ó, Diego. Aí quando você não queria falar com o cara, falou, ligação. Aí você desligava.
Então, hoje, olha só, Diego, o barulho não significa que eu estou trabalhando mais e menos, porque é um trabalho silencioso. Olha, volta 10 anos atrás e conta que em 5 anos, que em 10 anos ia ser assim. Volta, faz esse exercício. Volta e fala assim, olha, no futuro, vocês nem vai conversar com o cara, vai ser só... Agora, esse exercício você traz para hoje. Imagina como é que vai ser daqui a 5, 10 anos. Vai ter outras tecnologias, o nosso mercado está maduro, está preparado, então pode esperar o seguinte, estabilização. A estabilização ela não depende de governo, mesmo porque, como a gente viu, a gente está vivendo a era do investimento. O governo influencia numa outra coisa, mas não é o maior investidor. O maior investidor é o privado. Então, você vai ter uma estabilização, porque ela é da história do Brasil, ela é salutar, nós aprendemos a conviver com o crescimento, estabiliza, crescimento, queda, então essa oscilação ela vai ter, só que o que eu posso te dizer é o seguinte, hoje, você locador, está preparado para passar por isso. Talvez você nem note, porque a tua cultura, a tua história, que a gente falou aqui na live, assista a gravação toda, você vai perceber que você já passou por coisas tão ruins que isso aqui vai ser mamata. Só esteja atento para novas tecnologias, novas tendências, ouça o tio serviço, né? Não pare, não olhe para trás e fale assim, o que eu faço hoje é exatamente o que eu fazia há 5 anos, porque aí realmente qualquer oscilação vai te derrubar. Então, procure sempre inovar e o mercado ele vai cair, vai subir, como é peculiar do setor. Obrigado, Douglas. Como encontrar um profissional no perfil de locadora? Lembra quando o tio indústria falou, olha, precisa de representatividade? Até o preço, a precificação passa por isso. Porque hoje o profissional de locadora é o seguinte, você vê o cara que era de uma locadora, você faz uma proposta, o cara começa a se insinuar para você, né? E pronto, você pegou um profissional de outra locadora. É pecado isso? Não é pecado nenhum. Só que você está fomentando uma cultura que é nociva para a gente. No sentido de que um profissional que já tem vínculo já emocional com outras locadoras, quando ele entrar na obra, o comprador já vai falar, é você de novo. Quer entrar aqui? Então você vai ter que fazer um preço melhor do que a locadora A, B, C e D, e eu sei que você sabe o preço dessa locadora, porque o senhor trabalhou lá. E aí a gente vai ficar eternamente querendo ensinar a locadora a fazer conta. Entende, Diego? Então, perfeito. Por que nós vamos para as associações? Porque se a gente formar um bloco, chegar no Sindilec, chegar na Analoc, na Alec, falar o que nós devemos fazer para criar mão de obra. Nós já temos a doutora Mônica, especialista em locação, ela tem locadora, é especialista na parte de contrato, assinatura digital. Aliás, ela fez um e-book, eu recomendo que todos vejam. Nós temos o Paulo, né? Tem que falar, o Paulo Henrique, de contabilidade, é um monstro. Então, a gente já está começando a ter especialista, a gente para jogar do nosso lado. Sabe o especialista que está nos faltando? Uma agência. Vamos voltar à nossa mãe, Rental Center? Uma agência de mão de obra rental. Dá para fazer? Dá, mas sozinho a gente não vai conseguir. A gente precisa dos sindicatos e das associações. Sozinho nós não vamos. Então, ouça o tio indústria. Vamos associar. Se o problema é o valor da cota que você paga por mês, vamos fazer um bloco grande, renegociar, eu concordo com isso. Mas não vamos ficar fora das associações que representam a gente, porque isso a gente consegue fazer. A gente consegue criar uma incubadora de mão de obra. Enquanto isso não ocorre, você tem que adaptar. Então, uma maneira mais fácil de adaptar um mecânico de compactador, vai em loja de moto, porque trabalha com motor 2 tempos, então, aí o cara vai lá e desenrola, adapta ele. Como é que eu trago um vendedor? Não, eu pego um vendedor de loja de ferragem, e aí eu faço um treinamento com ele, eu faço uma integração. É muito bom. Tirar de outra locadora, um profissional de outra locadora, não tem nada de errado nisso. Mas você não está mudando. Aquela coisa de olhar 5 anos atrás e ver se eu estou fazendo a mesma coisa, isso os seus antecessores já faziam. O segmento todo fez isso durante 60 anos. Então eu conto que você vai fazer diferente. Crie teu profissional, forme seu profissional, não fique com medo dele ficar bom e ir para outra, deixa, mas você tem a essência ali, você vai, beleza, vou criar outro, forneça mão de obra, porque o mercado depende mais de você do que de qualquer outra coisa. Conversa com o teu vizinho locador, se associa
e vamos atrás dessa demanda. Caraca, Dogão. Vou Faz enfiar mais sentido? uma, não sei. Aquela Faz muito pergunta pro sentido. Rossi, até mandei o Rossi entrou aí, o Rossi O fala, Rossi pô, mandou Doug, você parece pergunta. coach, toda hora você faz essa pergunta, você faz sentido? Que eu fico com uma preocupação de não entender. Não, e é um cuidado que a gente tem que ter sempre, sim. Se a gente está sendo claro com as explicações, né? Dogão, vou Estou pegar um sendo outro claro? comentário aqui. Exatamente. Como vai ser a alocação à bateria? Vai superar as ferramentas elétricas ou vai ficar meio a meio a demanda? Vou te dar uma visão de indústria que vocês vão cair o queixo. Bom, hoje eu vim para quebrar alguns paradigmas, né? Quando o cara fala Ei, assim, garoto, para de eu fazer gosto conta, que disso. isso aí não vai te levar a nada, você tem que parar de ser sentimental e cobrar o certo. Então eu tô quebrando alguns paradigmas. Então eu vou quebrar um outro paradigma muito grande. Tio, ferramenta bateria, vamos fazer aquela jogada do balcão? Ora você vende, ora você compra. O balcão é uma lição. Eu, como consumidor, se eu pudesse usar só bateria, eu usaria. Porque a bateria está cada vez mais leve, a bateria está cada vez mais, tem mais autonomia. A DeWalt lançou uma bateria, cara, que ela ficou menor e dura mais. Mencionei DeWalt, que eu trabalho, mas eu sei que Hilt tem produto também similar, Milwaukee e as demais. Então é o seguinte, o que eu quero para mim, o que é melhor para mim, é melhor para o meu cliente. A única questão é o seguinte, preço. Então, de repente, hoje o apelo à ferramenta de fio não é porque é bom usar um martelete com fio, é porque meu custo, meu budget, eu fiz todo em cima disso que eu já estou acostumado. Então, cabe a gente pensar o seguinte, quem começar a forçar a bateria vai ser referência nesse negócio. E é o seguinte, a conta é simples, Diego. Hoje, o Brasil importa 5 mil máquinas a baterias por ano. Ela custa R$100 cada uma. Se eu importar 5 vezes mais, o que acontece com o meu preço, Diego? E se meu preço cai, o que acontece, Diego? Ele já entra. Na hora que o preço... todo mundo tem. Então, tecnicamente, bateria é melhor e mais confortável. Ponto. É o futuro. Só é caro. Mas por que é caro? Porque poucos ainda, por algumas restrições, sobretudo preço, não acreditam nela. Então, quer começar por você? Não digo para mudar a frota toda, mas começa, inicia. Inovação. Lembra o Tio Serviço? O Tio Serviço falou inova. Então, há 5 anos atrás, você não alugava a ferramenta bateria. Aluga, faz diferente, cara. Não estou pedindo para mudar a frota, não. Pega 2 itens lá do ABC e bota a bateria e deixa o cliente feliz. Mandou bem, Dogão. Ai, garoto. Essa pergunta foi de um brother que fez aqui no comentário. Eu vou ler uma do Rossi, tá? Douglas, Opa, você claro. como agente do rental, em suas visitas às locadoras, qual a maior falha ou ponto de melhoria que elas deveriam focar e ficam procrastinando, achando que é um custo? Você acha que eu leio de novo? Não, eu entendi. Eu acho que é o seguinte, a locadora, e isso não é só a locadora, tá, Diego? Os negócios como um todo. Ela é tão competitiva, vamos falar do veneno, vamos voltar a falar do veneno. Eu acho que ela é tão competitiva que o emocional dela, ela quer deixar o cliente dela feliz e ela está se preocupando somente, às vezes, com o preço, com a planilha do cliente e não se preocupa com o que vem por trás, porque, na realidade, você está entregando um produto, uma entrega, né? Uma entrega na hora certa, um produto bom que não vai quebrar e que, se quebrar, você tem um time que vai substituir. Então, na minha visão, Rossi, o que eu percebo é que os profissionais eles precisam ser mais valorizados no sentido de que profissional feliz, com uma boa remuneração, ele vai produzir mais. Então, não dá, às vezes, e eu percebo muito isso, Rossi, de querer exigir muito do profissional sem ele ter uma remuneração compatível, porque senão ele espana, cara. Aí 2 dias de estresse, você perdeu o cara, e um cara que vai fazer você alugar mais caro amanhã, porque esse cara ele vai mostrar para o teu cliente que vale a pena pagar alguns reais a mais, porque você vai entregar, o seu equipamento é bom, ele é teu amigo, ele criou um laço de confiança com o cliente. Então, esse cara ele está do teu lado. Se você enxergar esse cara como custo e ficar só no preço, aí você está naquela dose de veneno, né? Que é só emoção, é só o cliente feliz. Agora, quando você reduz a dose de veneno e começa a usar a consciência, eu presto um serviço. O que eu trabalho? Eu não trabalho com máquinas, eu trabalho com dias.
trabalho com produtividade. Meu compromisso é com produtividade, não é com preço. Eu quero que você faça o melhor serviço da melhor maneira e eu quero te proporcionar isso. Então, isso eu não consigo só com máquina. Eu posso ter as melhores máquinas do mundo. Se eu não tiver as pessoas para poder orientar o cliente qual é o melhor equipamento, para poder falar, olha, a gasolina aumentou, tudo aumentou, e eu vou precisar que você me entenda, eu vou precisar reajustar esse negócio. E isso é um trato tão fino, tão peculiar, que você tem que ter um cara bom. E lembre-se sempre, você não fala com todos os seus clientes, cara. Você terceiriza isso, você passa isso para o teu vendedor. Ou o cara que vai consertar a máquina. Então, esses caras, mano, eles têm que se sentir prestigiados. E olha, quando eu falo prestígio, Diego, não é só dinheiro, não, né? Um salário compatível, assim, não estou falando para pagar milhões, um salário compatível, uma comissão legal, mas também, cara, ir lá, comemorar as conquistas, né? E na hora de, porra, deu mal, deu ruim, chamar o time, usar sempre no plural. Acertamos, gente. Erramos, gente. Não procurar caçar culpado, caça das bruxas. Pô, o cara ali fez uma... Não, cara, vou trabalhar como unidade. Isso o tio indústria sabe muito bem, isso o tio comércio sabe muito bem, o tio serviço sabe muito bem, e a gente precisa melhorar um pouco nisso, ouvir esses 3 tios. Que da hora, Dogão. Dogão, eu vou fazer mais uma rapidão aqui Tá. e vou encerrar. Tá bom. Ó, essa aqui de gente conhecida. O que é importante na hora de escolher um fornecedor? Confiança. É uma figura que você conhece, é uma figura que você confia, porque assim, o produto, o produto é o seguinte, existem 2 tipos, um que vai quebrar hoje e o outro que vai quebrar amanhã. Todo produto, em algum momento, vai atrasar a entrega, não vai ter estoque. É processo cíclico. Nada é para sempre. Me fale um fornecedor que você fala, esse cara a vida inteira... Cara, todo mundo desliga. O problema não é a falta ou o problema em si. A grande questão é como se resolve. Meu, faltou equipamento, mas o cara me indicou. Olha, meu, o equipamento deu problema, mas a fábrica teve um pós-venda bacana. Então, avalie se é uma pessoa, se no momento da dificuldade você vai ligar para ele e ele vai te atender. E assim, parece tão óbvio, mas não é. Porque na hora que você liga para colocar pedido, a galera... Opa! Né? Tenta ligar para um vendedor dia 30, cara. Os caras tá... Agora, tenta ligar para falar... E o cliente sabe que você tem um histórico ou cobrando um produto que não chegou. Então, nessa parte, ainda mais um segmento de informação, você precisa pegar alguém que entenda... Se não entender, pelo menos se esforce para entender o teu negócio e caminhe junto com você. Até postei no meu Instagram... Domingo, às 9 horas da noite, estava entregando um martelo num cliente, porque a obra dele é às 8h30. Douglas, você tinha obrigação? Você é logística? Eu falei, não, mas eu sei que às 9 horas da manhã o cliente do meu cliente vai azucrinar a vida dele. Então, se eu puder facilitar, eu vou facilitar. Procure profissionais que você possa confiar. A marca em si tem a sua preferência, cada uma vai oscilar. Não é que é o de menos, é secundário. O primeiro é o profissional que te atende. Boa. O vendedor bom trabalha de sexta? É o Eric, eu falei para ele o seguinte, o vendedor bom, se ele está trabalhando sexta, ou ele é pobre ou ele é desorganizado. Olha, boa, garoto. É brincadeira, hein, gente? Que eu trabalho sexta até tarde, pelo amor de Deus. É uma brincadeira que a gente viu um vídeo lá, aí falou, cara, para trabalhar sexta, ou tá sem dinheiro ou é desorganizado. Eu me encaixo nos dias desorganizados, eu também, no sem dinheiro também. Eu vou falar a última, só mais uma. Tá. Não vou nem ler a pergunta, eu li e vou colocar ela aqui de qualquer jeito para você chutar ela pro gol. Bora. Conhece locadoras que estão conseguindo trabalhar com seguro e repassar esse custo? Você tem algum feedback para dar para a gente? A pessoa está preocupada com o seguro dos equipamentos. O seguro ele é um pouco complexo, porque você tem seguro por contrato, você tem seguro por uma série de questões. O que eu aprendi sobre seguro? Você precisa dedicar um tempo seu para ouvir, cara. Então, assim, o locador, vamos usar o veneno de novo. Ele tem aquele veneno sentimental, então ele bate escanteio, faz gol e faz um montão de coisa. Mas existem situações que você precisa parar. Cara, hoje eu não vou fazer nada e vou entender. O seguro é bom? É. Tem muitas locadoras que usam? Tem. E ele poderia ser melhor, Diego?
Poderia. Se tivesse mais, adesão. Não tem adesão porque as pessoas recebem o corretor. No nosso caso, a gente tem o Montelli, abraço Montelli, dentro dessa linha de profissionais, a Mara da Inove, doutora Mônica da MZ Consultoria da Advocacia, o PH da Audit Lock One. Então, a gente tem vários profissionais direcionados para o nosso setor e é um privilégio enorme para o rental. E nós temos o Montelli, que é o cara que pegou essa bandeira do seguro. Não receba o Montelli na sua locadora com cliente aqui, fornecedor. Você tem que receber um cara desse num dia que você reservou para ele, cara. Reserva para ele, senta, traz o teu time, tenta entender, porque se você não tiver isso de atenção, ou você não faz, ou você faz errado. Então, seguro é bom, requer um tempo para você pensar, e outra, assim como outras conquistas do segmento, como mão de obra e tal, eu preciso das associações dos sindicatos para criar um bloco, porque quanto mais pessoas fizerem seguro, mais barato ele fica. Então, é aquela coisa do junto a gente vai mais... Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então, diminui um pouco a tua velocidade, espera o coleguinha... Tiala da Boa, manda um beijo pra Tiala, ela que fala esse negócio dos coleguinhas. Ó, entrou o monstro do rental, entrou o Renato. Renato é o maior vendedor do rental em São Paulo na atualidade. Um grande representante. Tenho o prazer de conviver com ele também. Mas é isso aí, cara. Acho que o momento você tem que unir forças com o teu concorrente. Por isso que é importante a integração. Ah, eu tenho custo, eu sou o locador da galáxia. Beleza, irmão. Mas se você não tiver mais 50 locador para fechar esse seguro com você, vai sair caro para quem? Para você. Então você precisa dos caras e os caras precisam de você. Muito bom. O Rossi complementou aqui, ó. A equipe comercial tem que ser treinada para vender o seguro. É igual você colocar uma máquina nova na loja. Você tem que treinar produto cara, novo. dar um incentivo para eles, e aí esse produto vai sair. Senão, vai ficar ali estocado sem ninguém conhecer. Mas, Diego, se eu, dono de locadora, não consigo entender, vai que dá. Só uma correção, não é um livro que é do Expedito. Esse Vai Que Dá, ele tem uma série de depoimentos de empresários, dentre eles do Expedito. Tá? Só para ficar certo. Mas, dentro disso, se eu, dono, não consigo entender, é demais querer também que a minha equipe entenda. Então, Perfeito. Esse momento de fechar com o corretor e você entender, você vai chegar à conclusão que não, eu preciso treinar a minha equipe, aí a coisa flui orgânica. Dogão, é a diferença entre dono de empresa e empresário, né? É o veneno. Então a gente vê que muito locador está entregando betoneiro o dia inteiro, não estrategicamente, né? Porque não conseguiu ainda contratar uma pessoa, porque ainda não conseguiu confiar, porque ainda não conseguiu treinar e delegar o vendedor, não conseguiu treinar e delegar o mecânico. Então o cara faz aquilo tudo que você falou, o cara assobia e chupa a cana, faz de tudo, e aí na hora que ele precisa pensar estrategicamente no negócio dele, a coisa não vai, né? Então ele não inova, ele não se protege, ele não investe com segurança. E existe uma máxima, vamos quebrar mais um paradigma para o último da noite? Eita, nós, bora. Esse é para lascar. Escuta essa bem, cara. Presta atenção. Locadora não quebra. Locadora derrete. Boa. Cara, isso, todo locador que eu falo, esse cara, Douglas, me explica melhor. Eu falei, beleza. Eu tenho uma loja. O que me faz considerar que eu quebrei? Pô, minhas dívidas estão maior que a minha despesa, enfim, não tem como pagar. Tem um resto de produto que eu vou vender para tentar me segurar e acabou. O locador é o seguinte, ele tem um ativo. Eu quebrei e tal, mas eu tenho um ativo. Vai ter alocação. Daquela maneira, quando o locador quebrar tecnicamente e até ele fechar a porta, segundo o seu Stavros, eu concordo com ele, é um período de 5 anos. Tomei a decisão errada, eu me ferrei. Eu consigo me arrastar por 5 anos. Tá claro para você, Diego? Olha o estrago que eu faço nesses 5 anos. Eu quebrei, eu preciso sobreviver. Aí você olha esse locador fazendo entrega e você compara o preço dele. Aí você começa a nivelar o mercado por ele. E olha, esse cara está derretendo e derretendo o segmento todo. Então, gente, perceba se você está derretendo. Olha para dentro da locadora, veja se você está derretendo
O Hamilton Abdala, que é da Loquigel, 1978, 1988, que hoje é o proprietário da Concreto Locador, é o nosso mestre aqui dos 13 ADM. Ele diz que o locador ele faz conta de caminhoneiro, Diego. Compra o caminhão, vou abastecendo ele com diesel e usa até acabar. Ou seja, não está no custo do cara ampliar a frota, trocar o caminhão, sei lá o quê. Então, assim, quando a gente fala de camadas de locador, não dá para a gente imaginar, e vocês, nova geração, a geração intermediária e a antiga que está assistindo a gente, é inadmissível seguir essa cartilha. O cara vai quebrar, tem que identificar o cara que está arrastando e não siga a cartilha dele, porque senão ele vai arrastar você junto. E esse cara que está derretendo, quando ele olha nos grupos do União Locadoras, que ele está inserido, ele conversa com um colega locador, que é amigo, e ele começa a perceber que, cara, eu estou fazendo errado, essa é a diferença do derreter e quebrar. Quando uma vela derrete, se ela esfria, o que ela fala? Ela fica sólida. Ele consegue se regenerar. Existe N casos, Diego, N, de locador tecnicamente quebrado que deu a volta por cima, deu a volta por cima, hoje é um influenciador, pronto. Então, cara, você não quebrou, Diego, você derreteu. O que você fez? Apagou a vela, esfria a cabeça. O que vai acontecer? Vai parar de derreter. E aí eu vou conseguir me solidificar de novo. Esse comparativo faz muito sentido para você, Diego? Faz total. Cara, eu esperava uma live boa. Eu tive uma live 1000 vezes boa, Dogão. Mas eu não vou seguir a cartilha do Fogaça, que senão a gente já vai para 3 horas. Desculpa a inconveniência, cara, gente. Maravilha, maravilha. Mas eu precisava passar esse recado para vocês e obrigado, Diego, pela oportunidade. Cara, quem ficou até o final aqui ainda pegou muito ouro, Dogão. Putz, cara, eu que tô aqui 100% presente, conectando 1000 ideias aqui, eu vou querer assistir de novo, pra você ter ideia. Eu não suporto minha voz, né? É difícil eu ouvir sua própria voz. Eu vou querer ver de novo, Dogão. Eu não imaginava que você ia soltar tanto ouro pra gente assim, cara. Ah, mas quando você falou, pô, vou chamar o Douglas lá, a gente bem, vai fazer um negócio legal. Ó, o pessoal gostou, Monteloc gostou, não sei o que lá, Melo gostou, Cabral gostou. A galera curtiu pra caramba. Não, esses não valem, esses são meus amigos, pô. Carlos Dávila, abraço, Carlos. Carlos montou a associação lá no Espírito Santo. Então, gente, quem for locador do Espírito Santo, se associe. Quem for locador lá de Recife, associe. Procure a entidade, cara, pelo amor de Deus. Esses caras que vão ajudar a gente. Dogão, joinha da foto? Que eu sou diferente, eu não faço joinha, não. Isso, não, deixa eu tirar o comentário aqui que eu vou tentar pegar a foto de verdade, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pega meu banner aqui, hein? Ó, Salvador, para quem vai em Salvador, inscrições encerradas, um sucesso. Os fabricantes que patrocinaram, obrigado, acreditaram no Renton. Participem dos encontros do Locadores BR, participem do Imersão. É para locador, mete a cara a fábrica, porque vale a pena. São pessoas apaixonadas e grandes figuras, assim como o Diego. Vamos investir, vamos todo mundo carregar esse segmento aqui, ó. Vamos junto. Sozinho a gente não consegue. Valeu, galera. Obrigadão, Douglas. Tchau, tchau. Desliga aí, bebê.